Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Letícia, sou representante VTQ. Eu estou aqui com a Débora, que também é representante VTQ. E aí, tudo bem, Débora? Oi, pessoal. Oi, Letícia. É um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast nesse bate-papo super interessante. Sim. Hoje vai ser muito bacana, porque a gente está com a Isabela como convidada. Isabela, tudo Oi, boa certo? noite, pessoal. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, Débora? É um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar mais uma vez. Vai ser muito bacana, estou super ansiosa. Sim, a gente está tentando marcar com a Isabela. Já faz o quê, Isabela? Umas 2 semanas, eu acho, e a vida tá muito corrida. Tá mesmo, mas deu certo. Ai, nossa, fico muito feliz que tenha dado certo, porque esse bate-papo vai ser bem bacana. A Isabela tá numa área, assim, se você é engenheira de processos, né, Isabela, no Instituto Butantan, então ela foi envolvida com a produção de vacinas e está envolvida até hoje com essa área, então ela vai estar compartilhando aqui as experiências dela na trajetória de carreira. E, poxa, o pessoal vai gostar bastante, eu tenho certeza. É um tipo de conteúdo que é difícil da gente ter acesso, né? A Isabela já participou da Tech Experience, né, Isabela? Isso, exatamente. Ano passado, e a gente teve uma conversa também sobre a trajetória de carreira dela, ela contou bastante coisa, assim, sobre a rotina, e foi bem interessante, assim, porque eu não conhecia a área, e agora a gente vai ter um evento se aproximando também, que vai trazer outros profissionais de outras áreas, que é o segundo COEC, né, que vai acontecer em abril. Então, a gente já está propondo essa mudança, assim, essa proposta de trazer áreas diferentes da engenharia química do habitual, porque é, assim, difícil de encontrar uma informação, difícil de encontrar um profissional que compartilhe isso. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai ser sensacional. Estou ansiosa já aqui. Isabela, você quer começar a se apresentar, contar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais? Vamos lá, espero atender as expectativas. Bom, meu nome é Isabela, eu sou formada em Engenharia Química, já tenho alguns aninhos aí, não vou falar para, né, senão vocês descobrem a minha idade. E eu comecei a fazer estágio em algumas empresas de ramos diferentes, né, e hoje eu trabalho no Instituto Butantan, tem quase 8 anos que eu tô lá. Eu estou no cargo de coordenação de desenvolvimento industrial dentro da engenharia de processos, né? E hoje eu tenho uma equipe que a gente foca muito na parte de entregas de projetos voltados à engenharia mesmo, né? Então a gente passou por uma reestruturação no setor, e aí o meu foco hoje são documentos de projetos voltados para a engenharia. Claro que a gente continua lidando bastante com o processo, né? Porque são projetos de processo, mas muito voltado à engenharia mesmo, né? Sou mãe do Bernardo, que tem 2 anos, sou esposa, né? Sou filha, é isso. Ai, que legal, Isabela. E, assim, como que você entrou dentro desse mercado de trabalho? Você sempre pensou em trabalhar no Instituto Butantan, por exemplo? Você sempre pensou nessa área? Como que foi? Na verdade, quando eu comecei a fazer engenharia química, a gente vai se apaixonando pelo curso, né? E aí, logo nos primeiros anos, né, eu falava, vou fazer outras engenharias, vou fazer engenharia de alimentos, vou fazer bioprocessos. Eu tinha essa ilusão que eu ia sair e ia conseguir fazer vários outros cursos, né? E eu sempre tive muita vontade de trabalhar na indústria de alimentos. Sempre tive bastante vontade. E antes mesmo de eu escolher o curso, a minha mãe falou assim, por que você não faz farmácia? Eu falei, não, mãe, não quero fazer farmácia, não tem nada a ver comigo, vou ficar na engenharia química. E aí eu comecei a fazer estágio durante a faculdade em uma indústria farmacêutica. Na verdade, a gente fazia toda a parte farmoquímica,
né? Fazia o IFA, que a gente escuta falar bastante hoje em dia aí, que é o ingrediente ativo para a produção dos medicamentos. E dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de migrar para a indústria farmacêutica mesmo, que seria a indústria sintética que a gente fala, né? Para poder fazer a produção do produto final, do medicamento final. Então foi muito bacana porque eu peguei a produção do IFA e peguei também depois a produção do produto final, que eram comprimidos na época, né? E aí de lá eu tive a oportunidade de ir para o Instituto Butantan, que é uma indústria farmacêutica também, mas mais voltada à biotecnologia, que é bem diferente. Então, assim, é algo que realmente a gente tem outras empresas, claro, aqui no Brasil, mas, assim, comparado à farmacêutica sintética, é uma coisa que ela é um pouco mais restrita, né, assim, então, né, a parte de biotecnologia. Então, eu tive que aprender bastante quando eu entrei lá, porque os conceitos que a gente fala lá de boas práticas de fabricação, eles são os mesmos, mas a gente ainda tem essa questão da biotecnologia, de mexer com vírus vivo, com bactérias, com organismos geneticamente modificados. Então tem uma série de itens que eles são bem específicos, assim, né? Mas quando eu comecei a trabalhar nessa indústria farmacêutica que produzia o IFA, eu entrei no estoque. Eu não entrei para trabalhar com engenharia, eu não entrei para trabalhar com processo, com nada disso, mas eu queria ir para a produção. E aí lá dentro eu demonstrei muito essa minha vontade e eu cheguei a pedir, né, surgiu uma oportunidade de estágio na produção, porque uma das estagiárias tinha se formado, e aí eu pedi para mudar e eles aceitaram, e aí que eu conheci esse mundo, que eu me apaixonei, assim, também. Eu não sei se hoje eu sairia da indústria farmacêutica, sabe, para ir para outro ramo. Eu gosto muito, muito mesmo. Que legal. Nossa. E você nunca pensou em trocar, então, de graduação depois, quando se apaixonou realmente por isso? Por curso de farmácia, alguma coisa assim? Sim, eu senti muita necessidade de fazer o curso de farmácia, mas eu não conseguia encaixar o curso de farmácia na minha vida, assim, né, no dia a dia. E aí o que eu fiz foi uma pós-graduação em engenharia farmacêutica, que me deu bastante base, assim, para aquilo que eu precisava em relação à farmácia. É claro que não é uma graduação de farmácia, né, então tem bastante coisa que eu não vi na pós, mas era uma pós bem focada naquilo que realmente eu precisava, né, então me ajudou bastante. Eu pude aprender muito, assim, dessa área, porque, assim, eu entendo que a gente, como engenheiro químico, a gente consegue atuar em diversas áreas, né, da indústria, é um leque muito grande. E a gente, quando a gente encontra aquilo que a gente realmente gosta, a gente acaba tendo que focar, né, e se especializar naquilo, porque a gente entende de processo, né, então a gente consegue atuar em qualquer área que tenha processo. Mas tem alguns processos, alguns não, eu imagino que todos, né, eles têm as suas especificidades, né, então eu senti essa necessidade de me aprofundar um pouco mais na área. Uhum. Sim, eu perguntei isso exatamente por conta disso. Eu imagino que durante a graduação você não teve muito conhecimento sobre bioquímica, farmácia, biotecnologia, até porque são coisas que agora estão começando a ser inseridas, então, na graduação de engenharia química. Mas, por exemplo, eu não tive esse conteúdo, acredito que a Letícia também não. Então, realmente você precisa ser autodidata e procurar outras fontes para aprender e realmente poder atuar naquele mercado. Então, realmente, é uma área que a engenharia química pode atuar, mas que precisa de muito estudo, muito esforço para se especializar, né? Exatamente. E até eu tive bioquímica 1 ano na faculdade, foi o último ano, né? Meu curso era anual. E eu aprendi coisas, assim, muito superficiais. A gente passou por vacinas, mas, assim, era bem, bem superficial mesmo, assim, né? E a gente tem dificuldade também de encontrar cursos que são voltados para essa área. A gente encontra curso de biotecnologia, mas ele ainda não é tão voltado para a área de saúde, né? E, às vezes, as faculdades que a gente encontra que tem esse tipo de curso, eu moro em São Paulo, né? Então, assim, eu não encontrei em São Paulo. O curso mais próximo que eu encontrei foi esse de engenharia farmacêutica, que ele não lida tanto com a parte de biotecnologia, assim, mas ele me deu base para outras coisas que eu precisava lá dentro do instituto. E até uma coisa interessante, essa reestruturação que a gente passou no setor há pouco tempo, ela dividiu, nosso departamento chama Desenvolvimento Industrial,
Lá a gente tem a parte de planejamento, de automação de processos, e a gente tinha a área de engenharia de processos. E aí agora a gente se dividiu em engenharia e processos. E eu fiquei em engenharia, porque eu não tenho um conhecimento tão grande de processos biológicos quanto a outra pessoa que assumiu essa área, que trabalha no Butantan há mais de 20 anos, né? Então, vocês imaginam o conhecimento que ela tem dessa parte de vacinas e soros. E aí eu acabei ficando mais com a parte de engenharia mesmo, e com o processo final, que eu já tinha bastante contato, que é mais a parte lá de envase, embalagem, que ele requer mais cuidados relacionados à farmacêutica em si do que a parte de biotecnologia, né, que é extremamente específica. Então, assim, a gente lida com vários assuntos que a gente fala, e agora, né, como que eu faço para ir atrás disso? Então, a gente acaba se baseando muito até em publicação científica, né, porque às vezes a gente não encontra literatura para isso, então a gente tem que ir atrás de paper, tem que estudar bastante. Que legal. É um aprendizado constante. Ah, sem dúvida, é todo dia aprendendo muito. E aí agora, né, tem pouco tempo que eu estou como coordenadora lá, então além de todo o aprendizado técnico, ainda tem aprendizado de gestão, né, que é outro desafio. Sim, eu imagino. E é legal você comentar isso, que vocês procuram em artigos, você conseguiu utilizar a teoria da sua pós, porque às vezes eu fico pensando assim, como que a gente traz a teoria para o nosso meio de trabalho, né? Tem algum exemplo, assim, que você pode citar? Tipo, eu consegui adaptar um método com base em leitura de artigos, ou eu tive um problema e aí eu fui pesquisar para ver o que as outras empresas estavam fazendo, ou se tinha alguma referência sobre isso. E há uns anos atrás, a gente faz soros lá no Butantan também, e o processo para a fabricação de soros, eu faço a extração do veneno da serpente, da aranha, né, ou vem de alguma outra forma quando a gente fala de antígeno viral ou bacteriano, e aí a gente inocula isso no cavalo, e aí depois a gente extrai o sangue do cavalo, a gente faz a sedimentação para pegar o plasma, e a gente faz a purificação desse plasma para poder ter o soro. E aí essa extração de sangue do cavalo, ela judia bastante do bicho, né, assim, né, a gente tem todos os cuidados, os veterinários na fazenda onde esses cavalos ficam, então eles têm um tratamento todo diferenciado, mas assim, é uma extração de sangue, né, que a gente está fazendo deles ali, né, e aí, tanto para otimizar o processo produtivo mesmo, né, de purificação de plasma, para que a gente tivesse um plasma com uma qualidade maior, porque o que acontece no processo produtivo quando a gente fala de produtos biotecnológicos? A gente tem uma variação muito grande porque a gente está lidando com seres vivos, né? Então, assim, a gente não consegue ter o mesmo padrão de sangue que eu tiro de um cavalo do outro cavalo. Eles são cavalos diferentes, então, assim, esse sangue que a gente extraiu deles, eles são diferentes também. Então, a gente tem que lidar muito com essas variações. Então, para a gente conseguir ter um processo melhor e o cavalo, ele também não sofrer tanto, a gente procurou, isso o time inteiro do Butantan, né? Não só eu pude participar desse projeto, mas a extração ela mudou e isso foi feito com base em estudos em artigos científicos também e visitas em fábricas na Austrália que já faziam esse tipo de trabalho, e hoje a gente faz um processo de plasmaférese, que ele é como se fosse a hemodiálise. Então, ao mesmo tempo que a gente extrai o sangue do cavalo, né, esse sangue, a gente retém só o plasma e a gente consegue voltar alguns nutrientes para esse cavalo. E aí, junto com isso, a gente também consegue acrescentar alguns outros compostos para que o cavalo ele não fique tão debilitado, né, porque a gente tem todo um esquema de descanso do cavalo para poder fazer esse tipo de processo, né. Então, foi um projeto bem bacana que a gente participou. Eu nunca tinha visto algo parecido assim, e é bem bacana, e ele já está implementado lá na fazenda. Então, foi muito legal porque faz parte do processo, mas não era dentro da indústria propriamente dita, né? Ele está dentro da cadeia de produção de soros, mas ele é bem diferente, assim, foi uma experiência muito legal. Nossa, que legal. Nossa, eu imagino, porque é algo, tipo, inovador, né? É uma coisa diferente que vocês
foram para otimizar mesmo o processo. Que bacana. É bem legal, e a gente acaba ganhando tempo também, porque antes tinha toda o tempo que levava para o sangue se separar do plasma, e a gente fazer essa coleta do plasma, e aí agora a gente já consegue extrair de uma vez só e ainda cuidando melhor do cavalo, né, porque dá muita dó deles, mas eles são bem cuidados, viu, gente? Não, a gente sabe disso. Isabela, você comentou que esse foi um projeto novo que você participou, né? E que outros projetos, assim, que você pode citar pra gente? Eu lembro que durante o bate-papo do Beta Experience, você mesmo falou sobre a questão da produção de vacinas, como a empresa teve que mudar o seu processo, teve que criar um setor específico, né? Mudar tudo. Então, que outros projetos que a empresa vem procurando se inovar e que você também atuou? Lá a gente trabalha com uma série de projetos, assim, até de forma simultânea. Então, a gente tem alguns projetos para modernização de fábricas que já são existentes e alguns outros projetos para construção de fábricas de produtos novos, né? E um dos projetos que eu participei, que esse foi o projeto que logo quando eu entrei no Butantan, eu recebi uma atividade que era para criar uma especificação para a compra de um equipamento para uma fábrica, né? E era uma linha de invase que eu tinha que fazer a especificação. E aí eu achei o máximo, porque eu já conhecia a linha de invase e tal, mas eu não tinha ideia do tanto que eu ia aprender com isso. E aí eu passei acho que 3 ou 4 anos cuidando desse equipamento e é para a fábrica de produção de dengue. E foi muito bacana, assim, eu tratava a linha de invase como minha filha, né? Porque eu fiz toda a especificação, a gente acompanhou toda a parte de validação da compra, fomos fazer o FAT, que é o teste de aceitação do equipamento na fábrica, né, do fornecedor. Depois a gente fez todo o acompanhamento para a chegada, então eram containers e containers que chegavam, foram 6 caminhões que chegaram de container com a máquina, então fazer toda a retirada a instalação propriamente dita do equipamento e ver ele funcionando é muito bacana. E aí, agora tem 1 ano mais ou menos que eu acabo atuando em todos os projetos que a gente tem lá na área, então assim, tem vários, eu não consigo contar de muitos para vocês, assim, né? Porque eles acabam envolvendo algumas questões que eu não consigo abrir aqui, mas é muito bacana porque a gente trabalha em muitos projetos, assim, que são muito legais, porque não só a gente vê depois aquilo que a gente projetou realmente ali, a gente vê a fábrica funcionando, mas acho que o mais importante é que a gente vê o benefício que isso traz, né, para as pessoas em si, né? Então, assim, até a própria Coronavac, que a gente fez a parte de invase, ver o efeito que isso trouxe na população, né, na pandemia propriamente dita, aqui falando mais do nosso país, é muito gostoso, assim, é muito bacana, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que além da engenharia química ter toda essa parte de transformação, que é incrível, nem eu vejo você falando da parte de processo, que seu olho chega a brilhar realmente, é algo que você ama. Eu acho que a engenharia química tem essa parte realmente de impacto, o impacto que você vai trazer para a sociedade, né? Independente do que você vai criar. Pode ser uma vacina, pode ser um medicamento, pode ser um material, um polímero, independente do produto, ele vai gerar um impacto, né? Então, eu acho que o mais incrível realmente da engenharia química é isso, é o benefício que você está trazendo para a sociedade, aquela resolução de um problema, né? Exatamente. A gente trabalha para resolver problemas, né? É exatamente isso. É até inspirador, né? A gente pensar, quando a gente tá lá desenvolvendo o trabalho, às vezes a gente não reflete nisso, né? Mas para pensar e ver realmente, como a Débora comentou, o impacto que isso que você fez, o seu trabalho, com o trabalho dos seus colegas, como eles acontecem dentro da sociedade para o benefício de todo mundo, né? Bem legal, assim, de parar e olhar. Fui eu tava ali. E é legal, assim, até agora tenho aprendido bastante, assim, por conta dessa parte de gestão, o quanto é importante, né, a gente falar para as pessoas
qual que é o impacto que o trabalho delas produz, porque às vezes a gente faz alguma atividade e a gente não consegue entender o porquê daquilo, né? O quanto é importante a gente sinalizar isso, olha, você está fazendo tal atividade porque a gente precisa para atingir algum objetivo, sabe? Então eu acho que é muito importante, assim, todo mundo tá alinhado com o objetivo que a gente tem, né? E quando a gente mexe com vidas, eu acho que a gente acaba tendo uma empolgação até maior, né? Para poder fazer o trabalho, um cuidado maior, né? Porque a responsabilidade também é muito grande e é muito bacana, assim. Eu tenho gostado bastante desse meu novo desafio aí de gestão. Nossa, Ai, com que certeza. legal. E esse pensamento deve te ajudar muito nessa parte, né, de gestão de pessoas, liderança de equipes, porque é crucial, assim, eu penso, que você explicar o porquê do trabalho daquela pessoa, explicar como é importante, fundamental para o processo, para o produto final, né, isso ajuda muito a eles se motivarem e desenvolverem o trabalho deles. É exatamente isso, né? Porque cada um faz a sua parte, né? Cada um vai colocando ali a sua contribuição, né? E às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Então, eu acho que isso é bem motivador, quando a gente enxerga o todo, né? Uhum. Sim. Teve algum desafio, assim, que você teve quando você chegou nesse momento de gestão de pessoas, liderança de equipes? Nossa, todos os dias. É muito diferente, assim, né? Quando eles me propuseram a coordenação, eu estava como especialista, e a diferença lá dentro da nossa área do especialista para o coordenador é exatamente a gestão de pessoas, né? O especialista, ele tem todas as atribuições do coordenador, tirando a parte de gestão. É só essa diferença. E aí eu falei assim, tem a parte de gestão, que a gente sabe que é difícil, todo mundo fala que é difícil, né? Eu nunca tinha feito isso, mas acho que minha vida não vai mudar muito. Gente, minha vida virou de ponta cabeça. Eu falei, mesmo? nossa, mas são as mesmas pessoas, é o mesmo lugar, como isso é possível, né? Porque como especialista eu já dava suporte para o pessoal que trabalha lá, para os engenheiros, nos projetos. Eu falei, gente, tudo bem, né? Não vai ser nada demais. Mas a gestão, ela tem algumas coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Então, eu peguei, logo quando eu assumi no dia 3 de dezembro, então eu já tive que lidar com folgas por conta do final do ano. Então vamos mapear as folgas, só que a gente tinha várias entregas de projetos para serem feitas, então replanejar tudo. Aí 3 pessoas da área ficaram com Covid. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Então são alguns desafios que a gente enfrenta, que às vezes eles são pequenos, né? E a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia que o gestor acaba tendo todo esse trabalho para fazer, né? Tem que ter todo um cuidado para assistir realmente os colaboradores, né? Então era uma coisa que eu não via, porque acaba ficando no bastidor, né? Então, assim, não era só suportar eles tecnicamente, igual eu fazia antes, mas também eles como pessoa, né? Como profissionais, né? Então, assim, todo dia tem um desafio novo. E aí, esse daí, assim, eu assumi dia 3 de dezembro, e aí, dias depois, 3 com Covid, porque eles pegaram a fileirinha, assim, eles sentam um do lado do outro, os 3 com Covid, e aí eles decretaram que teríamos folga entre Natal e Ano Novo, um monte de entrega. Eu falei, e agora, né? O que vamos fazer? Então, assim, já de cara foi o primeiro desafio, assim, que eu não enxergava antes, né? Quando eu estava lá como especialista. Eu imagino, porque a gente não pensa assim, é questão de escala, é questão de precisar ter uma conversa com um colega, com alguém da equipe. Sim. É questão de conflito, às vezes, que podem acontecer entre eles. Então, o gestor está lá para contornar tudo isso e fazer com que tudo ande da melhor forma possível, né? E às vezes a gente não percebe todas essas atribuições. É isso mesmo. Eu acho que quando o gestor ele desenvolve bem a função dele, a gente acaba não sentindo falta disso, né? A gente não vê isso, né? Porque é um trabalho de bastidor mesmo, né? Então, assim, não era uma coisa que eu percebia. Claro que a gente tem problemas, eu acho que todo lugar tem, mas, assim, eu não imaginava que seria tão diferente, assim, né? Eu falei, tá tão
continuar dando suporte técnico, e aí, se precisar de mais alguma coisa. Mas eu fui me preparar também. Eu estava de férias em novembro, em dezembro eu assumi, e aí em novembro mesmo eu já fui atrás de um curso de gestão de pessoas, de liderança, porque eu falei, acho que esse desafio não vai ser tão fácil assim quanto eu estou imaginando, e realmente não está sendo, mas assim, está sendo bem gratificante, bem gostoso, assim, eu estou curtindo muito. É que é muito diferente, né, do que, como você falou, quando você entrou no Butantan, que tinha o desafio de você aprender sobre a biotecnologia, sobre os processos, porque ali você estuda, aprende, pronto, aplica na prática, tá ok. Agora, quando você tem que lidar com pessoas, é outros 500, porque por mais que você aprenda, você não sabe como vai chegar a comunicação, então aquela pessoa, como que aquele funcionário vai aceitar, né, quais vão ser os problemas, porque muda, pode ser o mesmo problema em uma empresa, mas na outra pode se comportar de outra forma, né? Então, é muito difícil isso. Exatamente, né? E assim, às vezes o mesmo problema com pessoas diferentes a gente já tem que tratar de forma diferente, né? Eu falo que a gente acaba sendo um pouco psicólogo às vezes, né? Porque às vezes o pessoal vem para conversar mesmo, para desabafar, e eu sinto dificuldade. Eu falo, gente, o que eu falo? Será que eu falo alguma coisa? Eu só escuto, né? E aí eu tenho pedido feedback para eles também. Eu falo, olha, gente, vocês me falam se eu tô sendo. E aí, assim, como eu tenho muita intimidade com eles, porque, né, eu já trabalhava com eles há mais tempo, eu falo, vocês me falam se isso tá dando certo, esse negócio de gestão aí para mim ou não, né? Porque é novidade, assim, e eu acho que tá funcionando, assim, pelo menos a gente não teve nenhum problema muito grande ainda para resolver, né? Eu tenho gostado, eu espero que eles estejam gostando também. Que legal que você tem liberdade assim com a equipe, né? Uma vez eu conversei com uma engenheira que ela também passou por esse processo, que ela era da equipe, e aí ela se tornou líder dessa mesma equipe. E ela comentou assim comigo que o que ela mais sentiu é que a posição de gestora, ela parece que você está sozinho, porque você é um facilitador e quem vai dar os resultados é a equipe, quem gera. Você está ali como um facilitador para fazer o laboratório ou então o processo rodar da melhor forma possível. Então, você não faz propriamente, assim, entrega um resultado, algo do tipo. Você está ali conduzindo as pessoas para elas fazerem mais a mão de obra, né? Exatamente. Até um medo que eu tinha muito grande. Eu falei assim, gente, será? Porque a gente acaba pegando amizade com as pessoas que a gente trabalha, né? E eu falava assim, quando eles souberem que eu vou ser a coordenadora, como será que vai ficar a nossa relação, assim? Será que eles vão me tratar diferente? Será que vai mudar? É claro que um pouco muda, né? Mas, assim, foi menos do que eu imaginava, né? Assim, até. E eu consigo ter uma relação muito tranquila, assim, com eles e muito transparente. E é isso que eu até prezo e eu peço muito para eles. Eu falo, olha, gente, se eu fiz alguma coisa que vocês acharam que não foi legal, que não foi bom, vem e me fala, porque, assim, é um aprendizado para mim também, né? E às vezes eu faço alguma coisa que vocês não gostaram, e às vezes não foi por mal, né? Então eu peço que vocês realmente me falem, né? Tipo, como que tá sendo. A gente tem feito algumas reuniões, assim, pra gente tentar, como a separação da engenharia de processos lá foi recente, né? Também, então a gente tá numa fase ainda de reestruturação, e aí eu faço várias reuniões com a minha equipe para a gente propor mesmo ideias. Eu deixo aberto para eles também, né? Para que eles também se sintam à vontade em contribuir e não só entregar, né? Então, assim, às vezes eles enxergam, eles que estão ali no dia a dia fazendo o trabalho, eles enxergam muito mais melhorias do que a gente que está de fora só conduzindo, né? E aí uma coisa que eles me falaram recentemente, eles falaram assim, tá sendo muito bom porque você era uma de nós, então você sabe o que a gente fazia, os problemas que a gente tinha. Então, quando a gente vai falar com você, você já sabe ou como resolver, ou com quem resolver, ou dar alguma solução, nem que seja imediata, mas olha, para a próxima vez vamos tentar fazer diferente, porque eu vivi aquilo já junto com eles até, né? E agora eu tenho a liberdade de poder ajudar eles um pouco mais do que antes, né? Então,
tem sido uma experiência bem diferente, assim, mas que eu tenho gostado bastante. Não me senti ainda sozinha, né? Ai, que bom, que bom. A gente até conversou, né, Letícia, acho que no último podcast sobre isso, né? Como é legal a relação quando o profissional, ele cresce na empresa. Então, você começa numa função e aí você vai crescendo no setor, porque quando você atinge uma área que você é o coordenador ou que você é o gestor, você sabe, digamos assim, quais atividades que são possíveis de serem realizadas, o que você pode cobrar. Você tem realmente noção porque você já foi uma daqueles funcionários. Então, exatamente isso. Eu acredito, como você falou, até as ideias, até a questão de melhoria e a própria relação entre a equipe melhora. Melhor do que você chegar lá já como um coordenador novo, onde a equipe não conhece, não sabe nada. É muito mais difícil esse processo. Então, eu acredito que essa questão de você crescer dentro da empresa é muito melhor, não só para você, como para a equipe que você está trabalhando junto. Exatamente, é isso mesmo que tem acontecido, assim, né? Pelo menos foi o relato que eles me passaram, né? E até algumas coisas que a gente brinca, assim, né? Porque antes o coordenador, que era o meu chefe, né? O coordenador que tava lá, e eu falava assim, precisava fazer tal coisa. E aí agora que eu tô como coordenadora, eu falo, nossa, ou eu realmente faço, ou eu falo, não dá pra fazer, né? Então a gente também se põe no outro lado, né? E aí eu acabo explicando pra eles, olha, gente, sabe aquilo que a gente reclamava? Então realmente não dá pra fazer. Ai, que legal. Já entende os dois lados. E assim, Isabela, como que é a sua rotina no dia a dia? Quais são as suas atividades que você costuma desenvolver lá? Olha, gente, a minha rotina é louca. Isso que eu posso dizer para vocês. É muito diferente de um dia para o outro? Não, a gente está vivendo, assim, um momento que a gente tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, então, assim, a gente tem uma quantidade de entregas absurda de documentos, né? Então, lá o pessoal começa a trabalhar às 7, eu tenho chegado umas 7h30 para começar a trabalhar. Quando é 15 para as 8, a gente faz uma reunião de alinhamento todos os dias para entender quais são as entregas que a gente tem naquele dia, se tem alguém que está com algum problema, para que a gente já consiga resolver, ou até entregas que vão acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte, para a gente realmente tentar planejar para que a gente não tenha nenhuma surpresa na data da entrega, né? E aí, durante o dia, eu participo de uma série de reuniões, tanto gerenciais sobre esses projetos, a gente está numa fase de ter muitos projetos executivos, né? Então, alguns projetos são elaborados pela própria equipe e alguns projetos, eles são empresas terceiras que a gente contrata, mas toda a parte de revisão de documentos, ela fica com a nossa equipe lá, né? A revisão de documentos relacionados a processos. Então, alguns dias tem reuniões gerenciais de alguns desses projetos que são contratados, e eu participo de praticamente todas as reuniões técnicas que eu tenho projetos envolvidos, né? Então, assim, que a minha equipe está envolvida em projetos. Além da separação que a gente fez entre engenharia e processos, a gente precisou dividir os projetos também. Então, os projetos que eu sou responsável, porque eram muitos, né? Então, os projetos que eu sou responsável, eu tenho que participar dessas reuniões e eu dou todo o apoio técnico para os engenheiros. Então, assim, a gente tem um critério lá de documentação crítica e não crítica. As documentações não críticas, elas são revisadas e aprovadas pelos engenheiros sêniores, e as documentações que são mais críticas, para serem aprovadas, elas têm que passar ou por um especialista ou por um coordenador, né? Então, eu faço alinhamento constante com os especialistas para a gente entender quem consegue atender uma demanda ou outra, para que a gente realmente consiga suprir toda a necessidade que a gente tem lá de revisão de documentos. Na parte da tarde, a gente tem uma reunião dos coordenadores de alinhamento, porque como nós somos 4 áreas lá dentro e a gente acaba dependendo uma área da outra, a gente faz essa reunião também diária de alinhamento entre os coordenadores, e na parte da tarde, mais reuniões e mais revisão de documentos, né? Então, assim, depende muito do dia e das entregas que a gente tem para fazer, né? Mas no momento eu tenho feito muita revisão de PNID, muita revisão de memória de cálculo, de simultaneidade de processo. A gente está nessa fase, assim, em vários projetos, né, que eles estão praticamente acontecendo juntos.
E a gente, por legislação, a gente precisa ter um documento que a gente chama de requerimento do usuário para especificar equipamento, né? E aí a gente que faz a principal parte desse documento de especificação, e aí tem outras áreas lá que participam também do documento, como manutenção, qualidade, metrologia, enfim, depende do tipo de equipamento. Então, sempre tem um requerimento de usuário para poder fazer a revisão. Nunca vi aparecer, olha, é uma coisa de louco, assim, a hora que eu termino de limpar o sistema lá, aparece mais umas 10 para eu revisar. Então, assim, todo dia tem que dar uma olhada nessa parte aí de requerimento de usuário, assim, para a gente poder aprovar os equipamentos para eles serem comprados. Mas, basicamente, é isso. O horário para sair a gente não tem, né? Depende muito do dia também. A gente tem horário para entrar, mas para sair, ultimamente, tá bem corrido, tá bem difícil. Até semana passada a gente ia tentar gravar e não conseguiu por conta de uma demanda que apareceu lá. Mas hoje deu tudo certo, eu consegui sair um horário um pouquinho mais cedo para a gente conversar aqui hoje. Ai, que bom. É legal você comentar sobre isso, porque até questão de horário, a gente não entende muito sobre a rotina da pessoa, não entende se é por turno, se é administrativo, se ela acaba levando demandas para casa. Então, eu acredito assim, que a maioria dos estudantes, eles têm acesso mais à rotina do professor, do pesquisador, quem está dentro da academia, né? Sim. Então, ele acaba que entende mais dessa parte. Mas, por exemplo, no seu caso, eu pelo menos não imaginava assim, como que poderia ser. E eu vi que você tem bastante reuniões, então, mas com alinhamento dentro dessas reuniões, documentação. Você não chega muito aí no chão de fábrica. No momento que a gente está agora, não, porque a gente está numa fase de projeto executivo, né? Então, de detalhar tudo que foi feito lá na fase conceitual, que também é uma fase... Ai, gente, é uma delícia fazer projeto conceitual, né? Porque a gente pode sonhar bastante. Mas, quando a gente vai para a obra, quando a gente entra na fase de obra, eu participei de algumas lá no Butantan, é o que eu realmente gosto. Eu falo que eu não sei como que vai ser quando chegarem as obras lá. A gente tem algumas fábricas em obra, mas a maioria dos projetos que a gente tem, eles ainda estão nessa fase de detalhamento, mas o que eu mais gosto é do chão de fábrica. E aí, quando a gente vai para a obra, é legal você comentar dessa questão do horário. Quando a gente vai para a obra para poder fazer as instalações, a gente acaba entrando quando a fábrica já está construída, mas a gente acompanha toda a movimentação dos equipamentos, porque assim, os equipamentos acabam, quando são equipamentos novos, ficam todos sobre a nossa responsabilidade. Então, essa especificação, que é esse requerimento do usuário que eu comentei, depois vem a avaliação das propostas para a compra desse equipamento, a chegada do equipamento, movimentação, instalação, comissionamento, teste, até o equipamento começar a funcionar dentro da fábrica, é a nossa responsabilidade. E aí, os horários, eles mudam de acordo com a disponibilidade tanto da fábrica, porque às vezes quando é fábrica que já está em funcionamento e a gente precisa instalar algum equipamento, a gente precisa entender qual é a disponibilidade da fábrica para entrar, então não tem um horário adequado, e às vezes a disponibilidade do fabricante. Então agora nessa época de pandemia, que a gente precisou realizar testes de aceitação no fabricante, a gente não conseguia se deslocar até lá para poder fazer os testes, então os testes eram online. Então, tem uma das minhas colaboradoras que ela fez ano passado com um FAT com o pessoal da Índia. E aí ela começava a trabalhar às 4 horas da manhã, para poder conseguir conciliar o horário do Brasil e o horário da Índia, né? Então, a gente fazia os testes só na parte da tarde, considerando o horário lá da Índia, para que ela não precisasse acordar de madrugada, mas às vezes a gente tem algum... É que agora a gente está muito nessa fase assim, de projetos de fábricas novas, mas quando a gente vai lidar com melhoria de processo, às vezes a gente acaba tendo que acompanhar o processo como um todo, então às vezes a gente precisa assim trabalhar em turnos, mas é mais pontual e depende muito da fase do projeto que a gente está. Então agora a gente consegue fazer um horário comercial, né, porque a gente acaba um pouco mais cedo do que o horário comercial, mas ele não deixa de ser, mas depende muito da fase do projeto. Muito mesmo, sim. Nossa. Que legal, não imaginava que poderia ser assim. Exatamente. Eu imaginava que teriam etapas do projeto que o engenheiro, a equipe, teria que se dedicar mais, né? Mas
Que legal. Ficou uma dividindo tudo, né? Então a gente tem que se adaptar aos horários. É verdade. Isabela, você falou sobre a sua rotina ali, eu fiquei imaginando, provavelmente você deve usar muitas ferramentas da qualidade, né, para conseguir gerir tudo isso, gerir a equipe, os novos projetos. Você falou da reunião, que a equipe pode dar novas ideias, então digamos que é um brainstorm. Então, você utiliza realmente muitas ferramentas da qualidade? Eu tenho começado a implementar agora algumas ferramentas, né? Ou até fiz um curso também de gestão do tempo para poder trazer algumas coisas, porque realmente a gente está com uma demanda muito grande, então para a gente tentar ver o que ajuda, né? Quais são as ferramentas que a gente conseguiria aplicar lá no setor, né? Então, assim, falar que eu tenho alguma já implementada lá, que está realmente funcionando, não tem, mas o que a gente tem feito são as reuniões diárias, né, que a gente chama de daily, que tem sido super produtivo, a gente está conseguindo mitigar bastante coisa por conta dessas reuniões, o que a gente faz, tanto as reuniões com os colaboradores, com a equipe, quanto as reuniões com os coordenadores, depois para a gente poder fazer o alinhamento, né. E aí a gente tem adotado também, na verdade, sim, a gente colocou como um hábito lá, a gente agendar os horários das tarefas que a gente vai executar, das nossas atividades, para que a gente realmente consiga programar essas atividades e que a gente tente executar a atividade naquele prazo que a gente estabeleceu. Então, na minha primeira hora do dia, eu vou revisar um memorial de cálculo. Então, eu vou me organizar para que a gente realmente consiga, dentro daquele período, revisar aquele memorial. E aí, o que a gente tem visto, né, quando a gente consegue fazer isso, porque nem sempre a gente consegue, é que a gente acaba ganhando bastante tempo, porque a ideia é você planejar a sua semana na sexta-feira, e aí na segunda-feira que você chega, você já sabe o que você vai fazer, né? Então, você não precisa perder aquele tempo pensando, nossa, qual é o próximo documento que eu tenho que analisar agora, né? Qual que é a minha prioridade? Então, a gente tem tentado criar isso como um hábito mesmo, para que a gente consiga melhorar até a nossa produtividade, a nossa entrega, né? Tem algumas outras ferramentas que a gente pensa em implementar, que também são mais voltadas a essa parte de gestão do tempo, que é aquele método Pomodoro, que a gente estabelece, né, o tempo que a gente tem para o trabalho e um tempo de descanso, porque a gente precisa descansar, porque senão a gente não consegue focar na próxima atividade que a gente tem para fazer, mas são coisas que a gente está pensando ainda, eu estou pensando junto com a equipe se a gente consegue implementar ou não, né? E eu tenho cuidado muito deles, assim, olha, façam realmente o horário que vocês têm que fazer, é claro que às vezes a gente precisa passar um pouquinho do horário, mas vamos tentar seguir isso, porque como a gente está com uma demanda muito grande, eu preciso que no dia seguinte eles estejam descansados para eles conseguirem realmente entregar aquilo que a gente precisa, né? Então, às vezes a gente até puxa a orelha de um de outro lá, assim, para ir embora, para se alimentar bem também, né? Porque a gente acaba almoçando todo mundo junto e às vezes por conta da correria acaba comendo qualquer coisa e a gente tem tentado aproveitar realmente esses momentos para que a gente recupere a energia que a gente perdeu, né, durante o momento da revisão dos documentos, da execução da atividade, né? Sim. Isso é extremamente importante, realmente, como você falou, o fato de você descansar para depois poder trabalhar, né? E a questão da organização das atividades. Quando eu fiz o meu estágio, eu tentava exatamente fazer isso. Eram várias análises que eu tinha que fazer durante o dia. E aí, como eu trabalhava apenas meio turno, acontecia que eu chegava, eu tinha pouco tempo para fazer as análises. Então, no dia anterior é exatamente isso. Eu deixava já tudo prontinho, a bandeja com já os backers que eu precisava para ir na produção e pegar. Então, já deixava tudo certinho, as soluções prontas, porque eu já chegava pensando nisso. Não, já pego isso. Se eu preciso ir na outra fábrica, eu já pego o caminho para não precisar voltar e perder. E como era muito melhor. Eu percebia isso. Eu fazia muito mais atividades e eu até cansava menos, porque eu já tinha tudo aquilo, não precisava ficar nervosa pensando o que eu preciso fazer. E até quando aparece algum problema pontual no momento, porque isso é comum em qualquer ambiente de trabalho,
a pessoa já está mais preparada para resolver aquele problema, porque ela já sabe o que pode fazer depois, quais são as atividades. Então, você tem uma gestão muito melhor, é uma estratégia excelente mesmo. Exatamente. A gente às vezes não valoriza, né, isso, porque a gente acha que isso é muito pequeno, mas faz uma diferença tão grande, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está implementando agora, então é novo ainda, mas a gente já está conseguindo colher os resultados, sabe? Porque até quando surge alguma coisa que a gente precisa resolver que não estava dentro lá do nosso planejamento da semana, a gente já consegue, olha, mas essa atividade eu consigo jogar para frente, você consegue entrar para participar dessa reunião enquanto eu vou em outra, e até não tem acontecido ultimamente, né? Mas assim, eu espero que aconteça em breve. Mostrar a disponibilidade que a gente tem para poder usar aquele recurso para outras coisas também, né? Então, é uma coisa que a gente tem visto que está funcionando. Não só a organização de tempo, mas até a organização das nossas coisas que você comentou, que você já deixava tudo pronto no dia anterior. Gente, como isso faz diferença? Então, às vezes eu até já vejo algum documento que o pessoal fala, esse daqui você vai precisar revisar. Eu já tento deixar tudo impresso também no dia seguinte, para quando eu chegar no outro dia, eu já ter tudo lá na mão para agilizar esse processo, né? Então, assim, são pequenos atos que a gente faz que eles acabam trazendo um benefício muito grande para o nosso dia a dia. Nossa, com certeza, a organização e ter um cronograma ajuda muito, né? Eu também vejo que me ajuda muito dentro da rotina, porque como vocês comentaram, você não perde tempo pensando no que você tem que fazer, né? Você chega e já ataca aquilo ali que é prioridade no momento. Exatamente, você gasta menos energia também pensando, né? Que aí você gasta a energia do pensamento só naquilo que realmente é importante, né? Exato, é verdade. Você comentou que tem reuniões com a coordenadoria à tarde, né? Então, eu queria saber, a sua equipe, a equipe de projetos, vocês também lidam com outras equipes dentro da empresa, como no caso de processos, que agora se separou de vocês, e outras equipes, vocês têm isso também, não somente o trabalho entre a equipe de vocês, mas com outros setores? Sim, a gente tem uma interface muito grande com vários setores, então principalmente o de processos, né, que é dentro da mesma área, com automação de processos que a gente tem também, que é dentro do mesmo departamento. Assim, falando do mesmo departamento, a gente tem que interagir bastante, porque a gente tem um setor de planejamento para poder ajudar a gente nas entregas, né, então a gente conversa todos os dias, o dia inteiro com o pessoal de planejamento. Com o pessoal de processos, como que a gente fez a divisão? O pessoal de processos, eles acabam ficando mais focados na parte conceitual, e aí quando essa parte conceitual do projeto, o processo, ela já está muito bem definida, passa para o pessoal da engenharia só poder fazer o detalhamento. Só que como a expertise do processo é da equipe de processos, às vezes a gente precisa, às vezes não, né? Sempre a gente precisa do detalhe daquele processo para a gente conseguir fazer o detalhamento. Então, assim, a gente trabalha lado a lado da equipe de processos e da automação de processos também, né? Além deles fazerem toda a verificação da parte de malha de controle, de instrumentação nos nossos documentos, a gente também precisa explicar para eles como que vai ser o processo para que eles consigam deixar o mais automatizado possível, mas também de uma forma viável, né? E isso dentro do nosso departamento. Com outros departamentos, a gente tem muito contato com o pessoal da divisão de infraestrutura que a gente fala lá, então é o departamento de engenharia propriamente dito, só que lá são engenharias como engenharia civil, a gente tem o pessoal de arquitetura, de HVAC, que cuida do ar-condicionado, utilidades, que mais que a gente tem lá? A gente trabalha muito junto também do pessoal de segurança do trabalho, arquitetura, não sei se eu falei, porque a arquitetura a gente acaba, no conceito, a gente desenha os layouts das plantas para depois passar para a equipe de arquitetura, né? E utilidades a gente está sempre muito junto, porque eles acabam fornecendo as utilidades para os nossos equipamentos, então a gente conversa muito, muito e a gente acaba até estabelecendo conceitos juntos, né? Tanto para utilidades quanto para processos. E a gente tem uma interface muito grande com os usuários, que são os produtores, né? Porque a gente acaba dependendo deles para conhecer o processo, para a gente poder
traduzir todo o processo deles num documento de engenharia, né? E entender a necessidade deles para que depois eles tenham uma fábrica que eles consigam produzir. Além disso, a gente conversa bastante também com o pessoal de manutenção, foi uma lição aprendida que a gente teve de alguns projetos passados lá, porque a gente acabava não envolvendo tanto o pessoal de manutenção, mas quem estava lá no dia a dia era o pessoal de manutenção, né? Tentando resolver os problemas. Então, agora a gente tem trabalhado muito mais perto deles, para que a gente já consiga prever algumas coisas no projeto, para que facilite depois a vida deles, né? O que mais? Outro setor, garantia de qualidade. A gente, principalmente layout, a gente trabalha... Agora a gente tem até uma especialista em BPF lá para poder nos ajudar, porque a demanda para a gente atender as coisas de boas práticas de fabricação lá e atender toda a legislação estava muito grande. Então, ela é como se fosse um braço da qualidade lá com a gente. Ela é do nosso setor, mas ela acaba fazendo bastante essa interface e nos ajudando muito com essas questões assim mais voltadas realmente à garantia de qualidade. A gente fala muito com fornecedor de equipamento, com fornecedor de válvula, de acessórios, e quando os projetos eles são contratados, que é o que a gente está vivendo bastante agora, a gente conversa demais com as empresas contratadas, né, para poder fazer todos os alinhamentos para o projeto, para a emissão dos documentos, para explicar para eles qual é o conceito que a gente quer para os projetos, as padronizações que a gente tem dentro do Butantan, porque a gente tem empresas, claro, que são especializadas em fazerem projetos de biotecnologia, mas são poucas, né? A maioria está acostumada a fazer projeto da indústria farmacêutica sintética. Então, para eles, às vezes, também é novo, né? Então, a gente acaba gastando bastante tempo explicando para eles alguns conceitos que a gente tem que adotar por se tratar de uma indústria de biotecnologia, né? Nos níveis de biossegurança que a gente tem lá, por mexer com um organismo vivo ou geneticamente modificado, né? Então, às vezes, a gente tem algumas particularidades que nem todo mundo está tão acostumado com isso, né? Eu acho que são esses, assim. E aí, depois, quando vem a compra de equipamentos, com o pessoal de compras, a gente acaba tratando com bastante gente. Quase que com a empresa toda. A gente até eu ia falar, a gente acho que não lida muito com a parte de pesquisa, mas às vezes o produto, a pesquisa deu certo e vai virar um produto, a gente acaba lidando com o pessoal da pesquisa também. Que legal, gente. Que bacana. Então, vocês têm, assim, participação em praticamente todas as etapas do projeto. Vocês acompanham ele por inteiro. É isso mesmo. A gente recebe uma demanda da diretoria, né, de algum projeto específico, ou às vezes algum estudo, né? Então, às vezes, para a gente identificar se a gente consegue, qual o espaço que a gente precisa para determinado produto, ou para a gente ajudar no desenvolvimento final desse produto que está na fase de pesquisa, para passar ele para uma fase piloto, ou da fase piloto para poder passar para uma escala de produção. Então, essa parte de escalonamento mesmo, às vezes chegam alguns estudos para a gente, ou para aumento de capacidade de produção, para melhoria de algum processo já existente. Então, assim, depende muito da demanda que a gente, na maioria das vezes, recebe da diretoria. Então, a gente começa fazendo os estudos para entender se tem viabilidade ou não. A gente não trata de viabilidade financeira, é viabilidade de processo mesmo, né, de projeto. Sendo aprovado esse estudo para a diretoria, a gente inicia a fase de projeto conceitual, né? E aí, iniciando a fase de projeto conceitual, a gente desenvolve um layout com estudo preliminar, lista de equipamentos, simultaneidade de processo para entender qual que vai ser a real capacidade de produção da fábrica. E aí, a partir disso, a diretoria escolhe, né, se vai seguir com um projeto interno, se vai contratar esse projeto para poder fazer o detalhamento. Mas aí, independente disso, a gente faz todos os documentos do detalhamento do projeto, ou a gente acaba revisando na empresa. Então, algumas particularidades que a gente tem, além do processo, a gente tem algumas outros processos, que ele não é o processo produtivo propriamente dito, que acontecem lá dentro, que é o processo de limpeza desses equipamentos.
né? Então, como a gente trabalha às vezes com algumas partes do processo que são estéreis, a gente tem que garantir a limpeza, e isso é validado. Então, a gente tem skids de equipamentos próprios para poder fazer a limpeza dos equipamentos do processo. E aí é como se fosse um outro projeto fazer só essa parte de limpeza. E como a gente trabalha também com organismos vivos, a gente precisa descontaminar os equipamentos para garantir que a gente não tenha nenhum problema. E aí a gente tem níveis para isso. Então, dependendo do nível de biossegurança que eu tenho que atender, o projeto tem características diferentes e eu preciso tratar de forma diferente. Então, além da parte do processo produtivo em si, eu tenho essa parte de limpeza do equipamento, esterilização do equipamento e descontaminação do equipamento, né? Então, acabam sendo processos são projetos menores dentro do projeto maior de uma fábrica de processos. E aí, nessa mesma etapa de projeto executivo, a gente faz todo o detalhamento dos equipamentos de processos que precisam ser comprados. Finalizando o projeto executivo, a gente vai para a contratação de obra, né, junto com o pessoal da engenharia lá, civil, arquitetura, utilidades. E aí a gente faz um acompanhamento de obra, principalmente na parte de tubulação. Aí a gente trata também de tubulação limpa e tubulação suja, né, clean e black utilities, porque a gente tem algumas especificidades também para as utilidades que a gente usa dentro do nosso processo. Então, a gente tem todo um tratamento de água diferente, de vapor, de ar comprimido, que ele é bem específico, porque como a gente trata de produtos injetáveis, então a gente não pode ter nenhum contaminante nessas utilidades que entram em contato com o produto que a gente vai produzir. E aí, na fase da obra, a gente faz todo o acompanhamento para a chegada dos equipamentos, movimentação de equipamento, instalação, toda a parte de montagem mecânica de tubulação para poder fazer transferência do produto, e depois a gente faz o comissionamento da fábrica, dos equipamentos, toda a parte de testes para realmente colocar a fábrica para rodar. Então, isso aí é do início ao fim aí do nosso trabalho, das nossas responsabilidades. Que legal. Nossa, é bem, bem legal, porque... Então, assim, você trabalha com diferentes projetos, vários, dentro de um mês, por exemplo, e deve ser bem dinâmico, né? Uma hora você tem um projeto a partir desde lá do estudo, outro você tem um projeto que já foi feito estudo, você quer saber em escala produtiva, né? Em escala industrial. Então, é bem dinâmico, assim. É bastante dinâmico, assim, e a gente acabou que coincidiu alguns projetos de estarem na mesma fase, mas a gente a maioria deles estão em projeto executivo. Nós estamos com 17 projetos hoje, dentro da minha área, de fábricas novas. E aí a gente tem um deles que está na fase de conceitual, a gente tem vários na fase de projeto executivo, a gente tem um que está contratando a obra, então a gente está recebendo bastante orçamento para compra de equipamentos, e a gente tem um na fase de obra também, então a gente também está com bastante demanda de chegada de equipamentos, né? Então, para poder fazer o acompanhamento de chegada do equipamento, movimentação, instalação, teste. E a gente tem um projeto que a fábrica está pronta, a gente faseou a compra dos equipamentos, e aí esses equipamentos estão chegando, então a gente está fazendo um acompanhamento de teste para qualificar o equipamento para produção, né? Fazendo qualificação de instalação, de operação, comissionamento, SAT, a gente acaba dando um suporte. Por mais que às vezes a gente não acompanhe a parte de qualificação, né, a gente acaba dando suporte para o pessoal da garantia por conta do histórico que a gente tem, né, desde lá da compra do equipamento, da especificação do equipamento, que às vezes eles não conseguem acompanhar tão de perto, então às vezes a gente acaba dando esse suporte para eles também. Nossa, que legal. É muito legal isso, porque a gente não imagina. Quando a gente pega um produto, no caso, vamos dizer, a vacina, né, a gente vê a vacina lá, e a gente já não imagina o processo dela, né? O processo produtivo dela. E aí, quando você fala do projeto, é mais anterior ainda. Então, é algo, assim, totalmente diferente. A gente não consegue imaginar, né? Essa parte de você ter que escolher o equipamento, de você ver se tá ok.
a questão financeira, como é que vai ser o projeto, como é que vai ser a escala produtiva. Então, realmente, são coisas que quando a gente vê o produto pronto ali, a gente não tem noção de quanto trabalho, quantas equipes botaram a mão, digamos assim, não diretamente, mas indiretamente, naquele produto, né? Então, realmente, é muito trabalho e é muito processo. É bem bacana, assim, né? Eu já trabalhei dentro da produção também, às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, daquele ambiente de produção, porque a gente sabe que cada dia acontece uma coisa diferente, mas a gente acaba tendo um pouco mais de rotina, porque o processo ele não pode mudar para que a gente tenha ele dentro dos nossos parâmetros lá de qualidade, né? Mas às vezes eu sinto um pouco de saudade, mas aí logo quando eu fico muito tempo dentro da produção também acompanhando alguma coisa, eu falo, ai gente, preciso de alguma coisa nova, né? E isso sim, é muito do perfil de cada um, né? Porque tem gente que gosta de rotina, né? Eu gosto, mas assim, não muito, né? Porque eu quero ver uma coisa diferente, uma coisa nova, mas é bem bacana, assim, né? A gente aprende muito, assim, principalmente quando a gente está nessa fase de projeto executivo, sim, mas na fase de obra, principalmente porque o equipamento já está lá, a instalação às vezes já está sendo feita, e aí a gente tem que conseguir contornar para resolver algum problema, né? Então, assim, é um aprendizado muito grande. Eu gosto demais da fase de obra, assim. É bem corrida, é bem cansativa. Às vezes a gente vira à noite, trabalha de final de semana, de feriado, mas a gente vê a recompensa, assim, depois, né? Porque o projeto, ele é legal, mas ele é um papel, né? Você não vê, né, assim, a hora que você vê o equipamento chegando, sendo instalado, funcionando, você fala, ai, agora sim, agora tá legal. Você comentou, Isabela, que como você trabalhou na parte de processo. E para você, quais são as principais diferenças realmente disso, né? Do setor de processo para o setor de projetos, que é o que você atua atualmente. Eu acredito que um desses seja esse ponto que você citou, né? O projeto você tem que lidar mais com papéis, com burocracia, uma parte mais técnica. O processo não, ele, querendo ou não, ele já tem uma rotina, então você observa aquele processo. Se acontece algum problema, você resolve o mais rápido possível, que no projeto também, na parte de obra, você tem isso, né? Mas para você, quais foram as principais diferenças desses dois setores que você atua? Eu acho que principalmente essa parte de rotina, né? Porque dentro da produção, quando eu atuei dentro da produção, não foi por muito tempo, mas todos os dias eu trabalhava numa empresa farmacêutica também, em que o lote ele iniciava na parte da manhã e ele finalizava à noite, né? Então, todos os dias que eu chegava, estava exatamente na mesma etapa do processo, né? Então, assim, eu acabava fazendo... Era engenharia de processos também, eu não colocava a mão na massa lá, mas eu estava sempre lá junto com os operadores, porque eu cuidava muito da parte de documentação para eles, né? Então, os registros de lote, fazia toda a conferência, isso na época do meu estágio até, né? Então, às vezes eu até pedia para trocar o meu horário de estágio para eu conseguir acompanhar fases diferentes do processo, para eu poder pegar o processo inteiro. E às vezes eu sentia a falta de alguma coisa nova, assim. Alguma coisa nova que tinha, às vezes era um problema, né? Mas isso não é bom, né? Tem problema. Mas eu gostava porque fazia o meu dia diferente, sabe? Então eu acho que isso foi o que eu mais senti diferença, assim, essa questão da rotina mesmo, porque hoje eu não tenho uma rotina, assim, por conta da quantidade de projetos que a gente tem e da diferença desses projetos, né? Então, assim, a gente tem projeto de fábrica de vacina, projeto de fábrica de soros, a gente tem projeto de biotério, que é para a gente poder atender os animais que a gente vai fazer a extração do soro, sabe? Né? A extração do veneno para a gente poder produzir o soro. Então, é uma variedade muito grande, assim, e eu gosto, assim, disso, de trabalhar com coisas novas todos os dias, assim, me motiva. Ai, que legal. É legal você comentar isso, porque a gente realmente vê que numa indústria tem lugar para todo mundo, digamos assim. Exatamente, tem aquele que gosta da rotina, tem aquele que gosta de uma rotina, digamos assim, que você não tem, na verdade, uma rotina, cada dia você faz uma coisa. Tem aquele que gosta de um ambiente que tem mais pressão, tem mais problema. Outro já gosta de ser um ambiente que seja mais calmo, mais tranquilo. Então, tem lugar para todo mundo.
Tem, com certeza tem. E uma coisa que talvez eu teria uma dificuldade maior de me adaptar, eu sou uma pessoa um pouco estabanada, né? Então, assim, eu já trabalhei em laboratório também e eu aprontava várias, assim, não porque eu queria, né? Mas é porque eu sou um pouquinho estabanada mesmo, né? Então, assim, eu tinha uma certa dificuldade com a rotina do laboratório, né? E por ter esse jeito, assim, né? Que às vezes eu cheguei a me cortar no laboratório, então, assim, não consegui me adaptar tão bem. Eu falei, acho que não é aqui ainda. Eu já tinha trabalhado em 2 laboratórios, eu tinha feito estágio em laboratório e eu queria mudar. Eu falei, acho que o laboratório... quando eu entrei na faculdade, eu falei, é laboratório que eu quero. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório, eu falei, acho que não vai dar certo, né? E aí, para eu mudar de área, a vaga que veio foi para trabalhar no estoque de uma indústria farmacêutica. Eu falei, eu vou. Falei, não sei o que eu quero, eu sei que não é laboratório, mas eu não sei o que eu quero fazer. E aí eu fui para o estoque. E aí no estoque eu tive muito contato com o pessoal da produção. Eu gostei de trabalhar no estoque, eu ajudava muito o pessoal na parte de atendimento de legislação, né, tanto química quanto da indústria farmacêutica, para poder atender os requisitos. A gente fazia pesagem de matéria-prima, né, lá dentro. Foi muito bacana, eu acho que me deu uma visão muito legal da fábrica, diferente, assim, do que eu imaginava, então foi bem bacana. E aí, como eu tive muito contato com o pessoal da produção, eu falei, eu acho que eu queria ir para a produção. E aí foi quando eu consegui, lá dentro mesmo da empresa, migrar para a produção. E aí eu fazia essa parte de acompanhamento também, mais de documentação, para um pouco voltado à garantia de qualidade, mas a gente tinha projetos de melhorias de processo. E eu falei, isso é muito legal, gostei disso daí, né? É bacana. Infelizmente, a empresa que eu estava, ela estava num processo de fechamento, e aí eu fui transferida para a unidade que fazia essa parte sintética, e aí eu fui trabalhar na qualificação dos equipamentos. E aí era bacana, assim, também, porque cada dia ou cada semana eu tinha um equipamento novo para poder fazer qualificação. E aí foi bem legal, porque eu aprendi muita coisa de equipamento. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Butantan para trabalhar na engenharia de processos, focado em melhoria de processos. E eu falei, beleza, né? Já sabia mais ou menos como que era. Só que aí, passado 2 meses, eles reestruturaram a área também, e aí a área de engenharia de processos foi fazer parte de projetos, e aí a gente não tinha tantos processos para fazer melhoria, porque a gente tinha uma necessidade muito grande de reforma das fábricas existentes, né, e eram fábricas novas, então eu caí sem nem saber nada na parte de projetos, né, sabia a teoria da faculdade só, mais nada. E aí eu tenho uma colega de trabalho que trabalha comigo até hoje, que ela era de projetos. Só que ela não conhecia nada da indústria farmacêutica, ela não tinha noção do que ela estava fazendo lá, porque ela era de papel e celulose. E ela virou minha amiga pessoal, a gente se dá super bem, porque a gente se complementou. Ela me ajudava na parte de projeto, que para mim era muito novo, né? E eu acabava ajudando ela nessa parte do processo farmacêutico em si, né? Apesar de lá ser um pouquinho diferente do que eu estava acostumada, mas eu já tinha alguns conceitos, né, do que era isso. Então, assim, foi bem bacana, assim, essa troca que a gente teve, que a gente tem até hoje. A gente realmente foi uma amiga que eu ganhei para a vida, assim, né, e é muito gostoso poder trabalhar com ela todo dia. Ai, que legal. Legal você falar isso, porque às vezes a gente pensa que, como profissional eu vou me fechar, ou eu não vou dizer que eu não entendo tal coisa, eu não vou pedir ajuda. A gente tem esse medo, o que o pessoal vai achar que eu não sou capaz para essa função. E é legal você falar isso, porque você ajudou alguém e essa pessoa também te ajudou. E eu acredito que hoje, se você conseguiu o lugar onde você está, a sua colega também, e até querendo ou não, os resultados que a empresa obteve a partir do trabalho de vocês, foi graças a essa ajuda, né? Entre uma e outra, e claro, acredito que entre toda a equipe. Então, é importante a gente também falar, às vezes, que não sabe. Afinal, a gente não sabe tudo. A graduação não prepara a gente para tudo. Então, a gente tem que saber dizer, reconhecer que não sabemos e estamos ali para aprender. Com certeza. E eu acho isso extremamente importante, porque às vezes a gente quer fingir que sabe alguma coisa e acaba falando algo que não tem nada a ver. E é exatamente isso que você falou. A gente
não sabe tudo, porque a graduação não preparou, porque a vida não preparou, e eu acho que é o momento que a gente souber tudo, a gente não precisa estar mais aqui, né? A gente está em constante aprendizado, né? Então, assim, eu nunca tive vergonha de falar, não, eu não sei, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso me aperfeiçoar, ou eu buscando por esse conhecimento sozinha, ou realmente pedindo ajuda para alguém, né? E uma outra coisa que eu acho importante é que, às vezes, a gente acaba dando muita importância para ouvir apenas de pessoas que estão acima da gente, não abaixo ou no mesmo nível, né? E o quanto a gente aprende, principalmente no chão de fábrica. Às vezes são pessoas que não têm uma formação, mas, gente, como eles conhecem do processo, como eles conhecem da vida mesmo, às vezes até, né? E, assim, é muito bom conversar com essas pessoas. Quando eu trabalhava na qualificação, às vezes eu tinha que trabalhar de turno para poder acompanhar a produção, porque eu precisava entender qual era o problema que estava dando, se era no equipamento, se era o procedimento que a gente tinha, se era um problema de operação. E às vezes eu passava noites lá acompanhando o processo, olhando para a máquina, e eu não descobria nada. Começava a falar com o operador, ele já tinha até a solução para o problema, né? E às vezes a gente fica lá se desgastando, quebrando a cabeça, porque às vezes a gente acha que a gente às vezes é superior e não tem nada disso, né? Ou a gente tem vergonha de perguntar. Então eu acho que a gente não pode ter isso, né? Porque a gente aprende muito conversando com as pessoas, demonstrando que às vezes a gente não sabe, porque às vezes tem alguém do lado que sabe, que pode te ajudar, né? E isso faz com que a gente cresça, assim, eu tenho certeza disso. Sim. Você aprende muito, né, com a outra pessoa. E eu queria até ver contigo, você comentou da rotina, como é trabalhar assim no Instituto Butantan? Olha, tem bastante engenheiro químico, como que é? Olha, eu vou dizer que tem muito engenheiro químico lá, bastante, porque como não é uma indústria farmacêutica tradicional, a gente tem bastante, e assim, é muito legal, porque a gente vê dentro da produção, é até estranho, mas a gente vê muito engenheiro químico, a gente vê farmacêutico, sim, talvez não tanto quanto numa indústria tradicional, mas a gente vê muito biólogo, muito biomédico, gente, é muito legal, assim, né? Então, assim, às vezes eles vão explicar o processo, e se a gente não tem um pouquinho de conhecimento de biologia, a gente fala, vamos com calma, né? A gente precisa entender um pouquinho melhor o que você está dizendo, porque às vezes a linguagem deles é muito diferente da nossa, né? Mas na produção a gente tem bastante dessas áreas. A gente tem engenheiro químico dentro da engenharia lá do departamento de infraestrutura, cuidando da parte de utilidades, a gente tem no departamento de compras, tem vários na garantia da qualidade, no controle de qualidade, desenvolvimento de embalagem, eu lido bastante com a parte de envase, e eu tenho colegas no desenvolvimento de embalagem que são engenheiros químicos também. No estoque tem engenheiro químico, a gente tem um grupinho também da faculdade lá, porque a maioria, assim, pelo menos uma grande parte dos engenheiros químicos são todos da mesma faculdade, né? Então a gente fala que a gente tem um grupo da faculdade lá, é bem bacana a gente trocando experiência. Você teve aula com fulano, com ciclano, né? Gostoso até assim, né? Lembra quando o professor falava de tal coisa, porque acabava compartilhando a aula com o mesmo professor. Que legal. Tem engenheiro químico na pesquisa. Esses dias eu conheci uma engenheira química que trabalha com a parte de desenvolvimento, e são produtos relacionados à cura de câncer, né? E ela é uma engenheira química e ela que está à frente do projeto. É muito bacana, assim, é muito legal. Então, assim, é aquilo, a gente consegue atuar que muito grande, assim, né, de atividades, né? Então, tem atividade para todos os perfis. Nossa, imagino. E assim, você conhece bastante gente lá, então, do Instituto Butantan. Já teve alguma vez, assim, que o networking, esse conhecer as pessoas de outros setores te ajudou de alguma forma?
Ai, nossa, me ajuda todos os dias. Porque às vezes eu não sei com quem que eu tenho que falar, e aí eu ligo e falo assim, então, tô precisando de ajuda, com quem que eu falo, né? Ou tô precisando resolver algum problema. Nossa, é muito bom a gente ter amizade com as pessoas, né? E assim, ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Porque a gente precisa muito um do outro. A gente nunca faz um trabalho que é exclusivo nosso, né? A gente sempre tem que ter o apoio de outras pessoas, de outras áreas, de outras equipes. Nossa, muitas vezes, assim, principalmente pessoal de utilidades. Porque a gente trabalha muito junto, né? Então, às vezes, olha, preciso que você contemple no seu projeto uma parte que a gente não vai colocar aqui, ou vice-versa. Tem um projeto que a gente entregou recentemente, a gente que fez os 3D para o pessoal de utilidades, deu um suporte para eles nisso, então é fundamental isso, né? Sim, eu percebo que isso me ajuda muito também, porque assim, que eu vejo, a gente comenta muito de networking para a gente entrar dentro do mercado de trabalho, ou então ter uma transição de carreira, mas o networking é muito importante, até para quem já está dentro da área que gosta Com e certeza. sabe que vai seguir a carreira ali, né? Porque por mais que seja pessoas dentro da empresa, elas vão te ajudar, são contatos importantes que vão tirar uma dúvida sua na rotina. Às vezes é questão de fazer uma ligação e falar, olha, igual você comentou, preciso de ajuda, preciso fazer isso, com quem eu falo? Exatamente, e não só na empresa, mas na faculdade também. Eu entrei no Butantan porque, olha só, eu tive um professor na faculdade que ele foi substituir uma professora que tinha saído. Ele ficou 3 meses com a gente. O meu marido é da mesma faculdade que eu, mas ele fazia um outro curso. E ele continuou dando aula para o meu marido. Então, ele me via lá com ele e ele tinha me dado aula 3 meses só, né? E ele achava que eu era representante de classe. Eu era representante porque eu era da comissão de formatura, mas eu não era representante de classe. E aí ele me achou no LinkedIn e ele falou, olha, a gente está precisando de engenheiro aqui no Butantan. Você não conhece alguém ou não tem o e-mail do pessoal da turma para mandar? Eu juro para vocês que eu mandei, viu, pro pessoal da turma, mas eu mandei meu currículo também. Né? E eu nem fiz entrevista com ele, foi com o diretor que tinha lá na época, eu acabei passando. Mas assim, como é importante a gente manter esses relacionamentos, né? Era com o professor da faculdade. E nesse caso foi para poder ter uma oportunidade para ingressar numa empresa. Mas assim, quando eu fazia o estágio, que eu saí do estoque e foi para produção, foi porque uma pessoa que eu tinha contato na produção falou, olha, tem uma menina aqui que é estagiária, que ela está se formando, e vai abrir uma vaga de estágio. Você comenta bastante que você tem vontade de trabalhar aqui, por que você não conversa com o gerente para ver se essa oportunidade não pode ser sua? E aí eu fiz isso. E aí esse mesmo gerente, quando eu já estava trabalhando lá mesmo, o que aconteceu? Quando eu fui efetivada e eu pude realmente trabalhar, a fábrica ela entrou num processo de fechamento. Eles iam tirar a fábrica que tinha aqui no Brasil e iam ficar só com as fábricas que eles tinham fora. E aí eu fiquei responsável por fazer a parte de descomissionamento. Gente, eu quase adoeci, porque eu achava muito triste, porque eu conhecia todo mundo da produção e eu ficava sabendo meses antes quando cada uma das fábricas ia fechar. E aí, às vezes, o pessoal chegava para mim, comprei uma casa, um carro, a minha esposa tá grávida. E eu sabia que meses depois, ele não ia ter mais o emprego dele, porque a fábrica ia fechar. E aquilo acabou comigo. E aí, esse gerente, ele percebeu, e aí ele falou, olha, a gente queria propor para você uma mudança de empresa, né? Era dentro do mesmo grupo, só que aí você vai para essa parte que faz o final, porque eu tô vendo que você não tá bem aqui, né? Então, além da gente ter esse contato com as pessoas, a gente ser verdadeiro também, né? Daquilo que a gente tá sentindo, porque não me fazia bem mesmo, né? Ficar sabendo disso. Eu acho que eu não tinha maturidade suficiente naquela época para lidar com isso, né? Não sei se hoje eu tenho, mas naquela época para mim realmente era uma coisa que me abalava muito, né? E aí eu mudei de empresa e foi muito bacana, assim, não só pelo relacionamento que eu tinha, assim, com ele, pela liberdade que eu tive, assim, também de falar para ele que não estava sendo legal, que eu não estava gostando, e a sensibilidade que ele teve de falar, não, ok, eu entendo e a gente vai te arranjar uma outra oportunidade. Que bom que deu certo, que você, assim,
teve coragem de pegar e se abrir com ele e explicar a situação. E ele entender, né? Exato, exatamente. Podia dar tudo errado, né? Mas graças a Deus deu certo, né? Porque para mim era bem pesado mesmo, assim, ter que lidar com tudo isso, né? A atividade em si era bem tranquila, mas às vezes eu falava assim para eles, só me avisa do fechamento quando for fechar mesmo, junto com o pessoal, porque era muito difícil para mim. Sim. E eu acredito que hoje, na sua função como gestor, essas experiências valem muito, porque você consegue ter essa sensibilidade a partir do que aquele gestor teve com você, né? Como Exatamente. Você falou, foi um diferencial. Então, hoje você utiliza isso como um aprendizado para os seus funcionários também. Exatamente, ele foi um exemplo, assim, para mim, em relação a isso, né, porque ele entendeu, né, e assim, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Na verdade, eu fui pedir para ele para ver se eu não participava mais das reuniões de planejamento para o fechamento da fábrica, porque isso me fazia mal. Eu falava, se for possível não participar, para mim vai ser melhor. E aí ele que teve, na verdade, a ideia e correu atrás de uma vaga para eu ser transferida, né? Então, assim, a importância que ele deu àquilo que eu passei para ele na época, né? Uma coisa que eu guardo, assim, comigo e que eu tento realmente transmitir, né? Eu acho que é empatia isso, né? É uma coisa que às vezes a gente precisa ter um pouco mais e eu tento praticar isso, né? Sim. E eu achei super legal que você comentou que a sua indicação veio de um professor e foi pelo LinkedIn. E como é que foi, assim, esse processo seletivo para você entrar no Instituto Butantan? Olha, gente, já tem um tempinho que eu tô lá, o processo seletivo, ele não tem nada a ver mais com o que é hoje, quando eu entrei lá. Ele foi até meio estranho, assim. Eu recebi a mensagem dele pelo LinkedIn, mandei. E, gente, uma curiosidade. Esse professor eu não sabia, eu descobri depois que eu entrei no Butantan. Ele trabalhou na mesma indústria que eu trabalhei, que foi essa que eu tive o gerente. Foi ele que contratou o meu gerente. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo quando eu comecei a trabalhar no Butantan. Foi bem bacana, assim, essa coincidência que a gente teve. Mas ele mandou uma mensagem no LinkedIn, eu enviei o currículo e aí marcaram uma entrevista comigo às 7 horas da manhã. E aí eu tinha feito o terceiro turno aquele dia, tinha trabalhado das 2 da tarde às 6 da manhã e eu fui direto para a entrevista. Imagina a cara que eu cheguei lá na entrevista, né? E eu fiz a entrevista com o diretor da área, direto com o diretor. Eu já achei um pouco estranho, né? Mas ok, eu não sei como é que funciona, mas fiz entrevista com o diretor e aí ele falou, olha, eu já vou marcar uma entrevista para você fazer com o coordenador da área. Tá bom, voltei, fiz uma outra entrevista com o coordenador. O coordenador era muito engraçado, assim, porque ele já começou a me explicar as atividades, nem parecia uma entrevista, parecia que era o meu primeiro dia de emprego, assim. Foi bem bacana, assim. E aí, depois que eu fiz a entrevista com ele, aí eu recebi a ligação da RH que tinha sido aprovada, já para levar a documentação para começar a trabalhar. Então, assim, eu não passei por um processo seletivo tradicional lá no Butantan, né? Que hoje, dessa minha amiga que entrou 2 meses depois de mim, ela veio pelo Cato, se eu não me engano, mas o processo dela foi um processo tradicional, passou pela RH e passou pelo coordenador, para depois passar pelo diretor, né, que geralmente é assim que funciona, e hoje tem sido assim lá também. Então tem uma seleção, a gente divulga bastante vaga pelo LinkedIn sempre, a gente estava até com algumas vagas em aberto, não sei se elas vão continuar, a gente já recebeu alguns currículos para selecionar, e aí divulga no LinkedIn, passa pela RH para poder fazer entrevista com a RH e alguns testes, depois passa por entrevista com o coordenador e depois com o gerente da área ou com o diretor da área, dependendo do departamento. Nossa, que legal. E você, assim, já chegou a fazer alguma entrevista, alguma seleção dentro do seu setor para novos colaboradores? Sim, quando eu era engenheira sênior, se eu não me engano, eu cheguei a participar de algumas entrevistas para contratação de júnior, de engenheiro júnior. E
E como especialista também, eu fiz algumas entrevistas, a gente precisava de um temporário para atender uma demanda de um projeto específico lá, e eu participei das entrevistas e da seleção. Esse daí eu participei do início ao fim, porque era um projeto que estava sob a minha responsabilidade. E agora, como coordenadora, vai ser a primeira vez que eu vou participar de entrevista, assim, né? Eu antes acompanhava mais as entrevistas, mas vai ser a primeira vez que eu vou estar à frente realmente da entrevista, né? Uhum. Sim. E o que legal. você mais observava, assim, dentro das entrevistas? O que eu mais observava, eu acho que era... A gente fica muito nervoso em entrevista, né? Assim, então a gente percebe bastante, e para mim isso não é um problema, porque eu acho que é normal, né? Todo mundo fica nervoso. Mas era a sinceridade, às vezes nem tanto o conhecimento da pessoa, mas assim, tentar enxergar se a pessoa realmente estava sendo sincera naquilo que ela estava falando, sabe? Tem algumas técnicas, né, que a gente usa para poder pegar a pessoa, assim, né, para identificar se aquilo que ela está falando realmente tem sentido ou não. Então, às vezes a gente acaba fazendo algumas perguntas técnicas para entender se a pessoa realmente conhece daquilo que a gente precisa, porque às vezes a gente não precisa que a pessoa saiba tudo, né? A gente pode ensinar também, né? E eu acho que é legal, assim, essa sinceridade na entrevista, assim, olha, eu já vi, eu já conheço, mas eu nunca trabalhei especificamente com isso, que acontece muito isso com a gente lá, porque a grande parte dos engenheiros que chegam pra gente são de indústrias diferentes da de biotecnologia, né? Porque é um ramo que não é tão grande no Brasil. Então, chega muita gente que é papel e celulose, que é principalmente papel e celulose, petróleo, né? E ok, né? E eu acho que é importante a pessoa ser sincera no momento da entrevista. Olha, eu sei fazer esse tipo de coisa, mas eu não tenho conhecimento específico na área de vocês. E é uma coisa que lá no Butantan, é claro, às vezes a gente precisa de alguém que é específico, né? Mas às vezes não. Às vezes a gente tem disponibilidade também para explicar essa parte que é mais nossa mesmo, e o que a gente precisa às vezes é mais do conhecimento de engenharia como um todo, né? E não da especificidade da biotecnologia. Então, acho que é a sinceridade, assim, da pessoa na hora de responder as perguntas na entrevista. Uhum. Que legal. Então, assim, não seria um problema a pessoa vir de outro setor e não conhecer essa área que ela vai estar querendo estar disputando o processo seletivo, né? Dependendo da vaga, não. Dependendo da vaga, não. Principalmente, eu tô com 2 vagas abertas para o meu setor. Se a pessoa souber, para mim vai ser ótimo, mas a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir alguém que já está pronto, que já trabalhou nessa área. E ok, eu preciso de alguém que saiba fazer cálculo de bomba, de tubulação, né, especificar diâmetro de tubulação. Isso qualquer engenheiro químico sabe fazer, né? E aí a gente está lá à disposição para explicar para a pessoa também quais são as especificidades que a gente tem lá, né? Mas às vezes a atividade não exige tudo isso, né? Claro que exige o conhecimento, mas não que a pessoa já esteja totalmente pronta. Sim. Então seria a vontade de aprender para você é um diferencial quando tá, né, à frente para escolher uma vaga, né? Exatamente. A última entrevista que eu participei, que era para esse cargo temporário, a gente avaliou 2 coisas. Uma, pessoas que estavam buscando uma oportunidade no mercado, porque a gente sabia que era uma vaga temporária e que a gente não conseguiria dar continuidade. Então, na nossa cabeça veio, é injusto eu tirar alguém que já está no mercado de trabalho para uma vaga que eu sei que eu não vou conseguir ter uma efetivação depois, né? Então, de cara, a gente já tinha eliminado, para essa vaga em específico, né? A gente já tinha eliminado esses candidatos que já estavam trabalhando. E aí, a gente entrevistou algumas pessoas que tinham muita experiência, mas muita experiência naquilo que a gente precisava. Mas a gente não escolheu essa pessoa, a gente escolheu uma pessoa que ela tinha uma experiência mínima, mas que ela demonstrou uma vontade de aprender mais coisas, porque a gente tinha a noção de que essa pessoa ela poderia não só fazer atividade para aquilo que a gente estava contratando. A gente falou, a gente precisa de uma pessoa que, se eu precisar pedir para ela fazer um outro tipo de atividade, ela vai conseguir me atender. E foi exatamente o que aconteceu. A gente contratou a pessoa para poder fazer a parte de tubulação, e hoje ele trabalha na automação de processos. Nossa!
Então, assim, Legal. ele estava super disposto a aprender e a gente falou, não, é de uma pessoa dessa que a gente precisa agora, porque se eu precisar mudar o foco dele, ele vai aceitar e vai falar, ok, tô aqui, vamos lá, vou aprender e vou suprir a necessidade que vocês querem no momento. Sim. Realmente, isso é um diferencial para qualquer profissional, não só quem está procurando uma vaga de emprego, mas até o profissional que está ali, né? Já está trabalhando. Eu acho que a possibilidade dele crescer profissionalmente dentro da equipe é muito maior quando você está disposto a aprender. Porque realmente é isso, como você falou, na sua vaga hoje, você teve que aprender diversas coisas. Então, se talvez você não quisesse sair da sua zona de conforto, quisesse ficar, meu trabalho está ok, eu sei tudo, não quero aprender, você não ia ter essa possibilidade de subir de cargo, digamos assim, né? Virar uma gestora. Agora, quem tem essa vontade de aprender é outros 500. Com certeza, né? Eu acho que é isso que faz as pessoas voarem. Legal. Sim. E, Isabela, você tem alguma pessoa, assim, que você usou como referência, que foi um exemplo para você, te inspira de alguma forma? Olha, eu já tive muitas pessoas, assim. Eu acho que uma pessoa que me inspira muito, assim, nessa questão de perseverança, principalmente, é a minha mãe, né? Ela... eu acho que, assim, principalmente agora, por conta de eu ser mãe também, então, depois que ela se tornou mãe, ela sempre teve vontade de ficar com a gente, né? De poder cuidar da gente, né? De não trabalhar e poder estar ao nosso lado. E eu acho que o exemplo dela, assim, a gente nunca reclamou disso, mas ela sempre sentiu essa obrigação, né? Eu acho que isso é um pouco de coisa de mãe, porque eu também senti depois que me tornei mãe, e eu falava, não quero nunca mais voltar a trabalhar, né? Eu quero poder ficar com meu filho, né? Então, assim, eu acho que hoje é a pessoa que eu mais me espelho, né? Então, hoje ela tá aposentada, é ela que cuida do meu filho para mim, né? Mas o exemplo dela me motiva a continuar hoje, sabe? Porque realmente a gente acaba tendo que se desdobrar para poder fazer de tudo, né? Para ser profissional, para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa, enfim, eu acho que isso é normal na vida de todo mundo, mas eu acho que a mãe carrega uma culpa muito grande, assim, né? Até ouvi esses dias. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Logo quando o meu filho nasceu, eu falava, não, gente, não vou voltar mais, não quero, né? Mas isso faz tão bem pra gente que até eu sinto falta quando eu não tenho, né? Assim, no final da licença maternidade, eu falava, eu preciso trabalhar. Eu achei que eu nunca fosse dizer isso na minha vida. Né? Mas é uma coisa que faz bem pra gente, e é a minha mãe que foi assim a minha inspiração para falar, não, vai lá que dá certo, funciona, né? A gente consegue fazer os dois papéis. Que lindo. E você conseguiu conciliar, assim, desse começo? Então, no começo, quando eu saí da licença maternidade, eu estava louca para voltar a trabalhar, porque a gente vive numa bolha na licença maternidade, né? E as pessoas falavam isso para mim e falavam, imagina, eu queria ficar em casa, cuidando do meu filho. Só que a gente acaba ficando... Eles dependem tanto da gente, a gente acaba vivendo tanto só para aquilo nesse período, que a impressão que dá é que a gente perde a identidade, né? Então, assim, eu queria voltar a fazer as minhas coisas, né? Porque eu falei, gente, eu não faço mais nada daquilo que eu fazia antes, né? E trabalhar era uma dessas coisas. Mas eu voltei a trabalhar em janeiro, em março veio a pandemia, né? E aí a gente teve que ficar em casa, a gente ficou um tempo de home office, e aí eu amei trabalhar de home office. E em setembro, porque eu acabava ficando um pouco mais perto dele, né? Ele não ficava comigo aqui em casa, mas o tempo que eu passava com ele era maior. E aí em setembro a gente voltou a trabalhar presencial, e aí eu senti muito mais quando eu voltei a trabalhar presencial do que quando eu voltei da licença maternidade. E aí foi uma fase um pouco difícil, assim, para mim, de conseguir acostumar de novo com aquela rotina do presencial, porque eu não moro tão próximo do Butantã, assim. Então, o que me chateava muito era tirar ele muito cedo da cama, dormindo ainda, né, sendo muito novinho. Mas foi uma coisa que, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar, né, e é uma coisa que todo mundo faz, que todo mundo passa por isso, né, e tá tudo bem. Uhum. Eu acho muito importante você entrar nesse tópico, assim, porque
a maioria do pessoal que se forma em engenharia química são mulheres. Então, muitas vezes pode acontecer, né, da mulher querer optar por não ter filho, ou optar por ter um filho, mas pode acontecer de vir a dúvida: será que eu vou conciliar? Eu gosto tanto do meu trabalho, eu quero construir uma carreira, como eu posso fazer agora? E assim, é possível, né? Tem o seu exemplo, e eu já vi exemplo de outras engenheiras que trabalham na indústria também, têm uma rotina mais puxada e conseguiram conciliar. Então, é legal você comentar isso. Tem dia que a gente sente um pouco mais de culpa. Mas, assim, a gente olha, principalmente agora que meu filho fala, assim, e para ele tá tudo bem, assim, eu não percebo que ele sentiu tanto a minha falta quanto eu imaginava, sabe? Eu que acabo sentindo um pouco mais de falta dele. Então, às vezes eu acabo chegando um pouco mais tarde, às vezes ele já tá dormindo, aí é um dia que para mim é difícil de lidar com isso, né? Mas ok, é um dia, né? Eu não vou estar com ele só aquele dia. No dia seguinte a gente compensa isso e também foi uma coisa que eu aprendi bastante, assim, que foi bem, bem difícil para mim, porque a gente ficou muito tempo em casa, né, em home office, e aí eu já estava acostumada com aquela rotina, que para mim era muito melhor do que a rotina que eu tenho hoje, né, então foi um aprendizado bem grande, assim, que eu tive aí nesse retorno aí do trabalho presencial. Ai, que legal. E como foi, assim, esse período de home office para você? Como que você desenvolvia as atividades? É que as suas atividades da rotina eram mais reuniões, né? Então, aconteciam de forma virtual, como acontecia presencialmente? Quando foi instituído o home office, eu era engenheira sênior, né? Então, eu tinha muito mais atividade de elaboração. Eu participava, assim, de reuniões, porque lá a gente tem bastante reunião por conta da quantidade de projetos, mas eu tinha uma quantidade muito grande de elaboração de documentos também. E eu estava responsável por um projeto que demandou muito de mim, assim, nessa questão de especificação de equipamento. E então foi muito bom, porque eu tinha uma tranquilidade maior para desenvolver o meu trabalho, que era um trabalho que envolvia bastante atenção, e eu conseguia ter isso mais em casa do que no próprio local de trabalho, porque a gente acaba se distraindo, né? Porque um passa, conversa, né? Aí você vai tomar um café e aí bate mais um papo. Eu sentia a falta disso, óbvio, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em home office sente falta dessa parte social, né? Mas como eu estava numa época que eu estava fazendo um trabalho que me exigia uma atenção muito grande nessa parte de especificação de equipamentos, que eram equipamentos bem diferentes do que a gente estava acostumado até a trabalhar, porque todos os equipamentos dessa fábrica, eles não são de inox, eles são single use, né? Então eles são feitos de um material plástico. E aí era uma coisa que para mim era um pouco nova, assim, na questão de especificar equipamentos desse tipo, né? Era um cuidado diferente que eu tinha que ter do que eu já estava acostumada. Então, foi ótimo, porque foi praticamente todo o tempo que eu fiquei de home office, eu estava dentro desse projeto. Então, foi muito bom, assim, acabou encaixando direitinho, né? Eu não tinha atividades que eu tinha que fazer acompanhamento de obra, eu não tinha atividade de qualificação de equipamento que exigisse que eu estivesse lá. Tinha outras pessoas da área que sim, que estavam fazendo esse tipo de atividade, mas não era o meu caso. Uhum, sim. Eu pergunto isso para você porque eu vejo que tem muita diferença, né, do trabalho quando você está lá dentro da empresa e do trabalho no home office. Eu tenho o presencial, né, que eu trabalho no horário administrativo, e também eu trabalho pelo home office na BTQ. E o que você comentou sobre ir no cafezinho, ter um bate-papo, conversar com o pessoal, nossa, essa a principal diferença assim, que eu vejo, sabe? Às vezes eu até comento com o Kaique, que é o nosso fundador e presidente da BTQ. Eu falo assim, Kaique, será que a gente tem que fazer uma reunião para, tipo assim, eu saber o que está acontecendo no outro setor? Porque às vezes eu estou aqui no setor de eventos, por exemplo, mas eu não sei que a Débora, lá no marketing, está fazendo o cronograma do meu evento para ela lançar no Instagram. Então, às vezes, no cafezinho, a gente comenta o que um está fazendo e o que o outro está fazendo, e a gente troca uma ideia bem bacana lá. E eu vejo que isso acontece quando eu estou na empresa, no presencial, né? E na verdade, aqui, às vezes, eu fico pensando, será que falta uma reunião, assim, pra gente só jogar uma conversa fora? Bater papo. E às vezes
Porque às vezes, assim, eu consigo saber, a Débora tá desenvolvendo tal projeto, e eu poderia ajudar ela com isso, ou então eu tô com um tipo de problema, e a Débora consegue lá me dar uma ideia, sabe? Sim, sim. Você sabe que nesse período que a gente ficou de home office, lá a gente gosta bastante de comer, né? Então, pelo menos uma vez por mês, a gente fazia um café da manhã. E era um café da manhã que ele se estendia para o almoço, para o café da tarde, porque todo mundo levava muita coisa para comer. E aí a gente falava, nossa, agora a gente não tem mais nosso café da manhã. Então, assim, no mínimo, uma vez por mês, na sexta-feira, a gente pegava o nosso horário das 7 às 8 e a gente fazia um café da manhã virtual. E era um café da manhã que, assim, às vezes o nosso gerente entrava e falava alguma coisa que tinha a ver com o trabalho, mas era uma coisa mais descontraída, assim, era mais uma dica, né, de alguma coisa do trabalho mesmo, assim, mas a gente passava uma hora, pelo menos uma vez por mês, conversando, porque a gente não se via mais, a gente tinha que ir uma vez por semana, mas a gente não se encontrava. Essa minha amiga mesmo, que é minha amiga pessoal, ela ia de segunda-feira, eu ia de quarta. Eu nunca encontrava ela, a gente ficou 8 meses sem se ver, né? Porque a gente não se encontrava. Então a gente usava essa estratégia, a gente fazia o café da manhã virtual para ficar conversando, tirava foto do café da manhã. Legal. E nós estávamos realmente em casa tomando café da manhã. O pessoal fazia café, pão de queijo, bolo. Ai, que ideia legal. Gostei. Porque assim, a gente sente falta dessa interação que a gente não consegue ter no home office. E isso é tão importante, né? E eu até, no curso que eu fiz de liderança, tinham muitas pessoas que elas estavam no regime de home office e não tinha previsão para voltar. Algumas até já tinham iniciado o trabalho em regime de home office, as empresas elas já eram assim, né? Já tinham nascido com esse modelo e eles também utilizavam desses artifícios, assim. Tinham até algumas pessoas que comentaram que quando eles faziam reunião de equipe, os 15 minutos iniciais da reunião era para jogar conversa fora, para falar do Big Brother, né? Para quem gosta de assistir o Big Brother, para falar do jogo, para falar de qualquer coisa, né? Porque realmente a gente perde isso, né? Quando a gente está no home office. Sim, realmente. E por isso que eu falo pro Kaique da nossa reunião. Vamos adotar na BTQ. Café da manhã virtual, gente. O pessoal fala que faz happy hour também virtual, viu? Diz que funciona. Eu gosto mais do café da manhã, mas quem sabe, né? Sim, e você mantém essa conexão com a equipe, né? Porque como você começou na pandemia, cada um ficou nas suas casas, você não tinha mais aquele contato. E quando você tinha, era para falar de trabalho, era para ter alguma atividade. Então, você manteve aquele contato realmente com a equipe, né? Então, até isso, até as atividades posteriores, elas fluíam muito melhor, porque você tinha realmente essa descontração com a equipe. Exatamente. E eu acho que o mais difícil no home office, apesar de ter essa questão aí do contato com a equipe, foi isso que vocês comentaram, que às vezes é essa interface entre um departamento e outro, né? Porque a gente fazia o nosso café da manhã virtual, mas era entre o nosso departamento ali, né? E às vezes a gente aproveitava esse um dia que a gente estava lá para poder resolver problemas ou fazer alguma reunião que às vezes precisava ser presencial com as pessoas das outras equipes, porque a gente tinha uma dificuldade um pouco maior realmente de lidar com as outras equipes, principalmente as empresas contratadas. Gente, como foi difícil por um período a gente conseguir conciliar, a gente teve atraso em projeto por conta disso, porque as pessoas não podiam estar lá. Agora no final do ano que, né, teve essa outra onda aí, a gente teve uma baixa muito grande, tanto dentro do Instituto quanto nas empresas que trabalham lá junto com a gente. Então, é uma coisa que impacta bastante, né? A gente está trabalhando num regime híbrido agora, né? Então, algumas pessoas fazem home office, outras presencial, e a gente vai mesclando durante a semana para poder conseguir atender também as demandas, porque a gente tem muita coisa que depende de sistema e a gente tem que ir lá para poder resolver. Às vezes, revisar a PNID, eu sou muito do papel, gente, não consigo revisar a PNID na tela do computador, então eu preciso ir lá para imprimir, nem que eu tenha que imprimir para trazer para rabiscar em casa, sabe? E aí a gente está fazendo assim. Eu acho que o híbrido funciona melhor do que o home office total para algumas atividades, né? Sim. Eu acredito também que o híbrido vai ser o futuro, né? Já é, mas vai continuar sendo
o emprego futuro, assim, né? Porque você tem essas duas questões. Se você não pode trabalhar lá presencial, você fica em casa, mas você mantém o trabalho. Se você precisa de alguma outra atividade mais séria, que precisa ser na empresa, você vai e faz. Então, eu acredito que esse vai ser realmente o modelo de emprego futuro. Com certeza, né? Porque as empresas, elas, quando começou a pandemia, tiveram que se adaptar muito rápido para o home office, né? E acharam que isso resolveria, né? Como começou a andar bem, achou que esse seria o modelo que estaria certo, mas hoje o pessoal já está vendo que não é bem assim, né? Que a gente precisa desse contato, né? Também. Eu também acredito que o híbrido vai ser um modelo de trabalho do futuro. Sim. E assim, Isabela, além desse tipo de formato de trabalho, com a pandemia, você viu que alguma coisa mudou, assim, o estilo de projeto que vocês estão recebendo? Ou se tem tendência a alguma mudança dentro do Instituto Butantan? Você percebe que tem algo assim Sim. que a pandemia afetou? Sim, uma das coisas que a gente tem feito agora é analisar se os projetos que a gente tem para as fábricas novas, se eles têm a possibilidade de atenderem mais de um tipo de produto, né? Porque a gente tem uma fábrica lá em construção para poder atender a vacina do Covid, e talvez se a gente já tivesse alguma fábrica que tivesse o mesmo tipo de processo, né, dessa vacina, a gente conseguiria atender isso de uma forma mais rápida. Então, um dos conceitos que a gente tem adotado agora é pensar em fábricas multipropósito. A fábrica, ela até vai ter um produto dedicado para produzir, mas a gente consegue ter a oportunidade de introduzir outros produtos dentro dela, caso seja necessário. Legal. Bacana, interessante. Você falou nisso, né, dos processos mudarem. A gente sabe que tanto a questão, o Butantan é uma empresa, uma indústria, digamos, biotecnológica, né, e a biotecnologia cada vez mais tende a ser aplicada nos processos. Ainda ela está começando, não é muito, mas a gente vê que por conta dos benefícios, né, por conta de produtividade e tudo mais, ela tende a ser aplicada cada vez mais. Então, na sua visão, você que trabalha nessa área diretamente, que conhece, que estudou sobre isso, para você, como você vê o futuro da biotecnologia? Assim, você acredita que realmente isso vai ter cada vez mais empregos nessa área, cada vez mais pesquisas, produtos sendo produzidos a partir da biotecnologia? Como você vê esse cenário? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que já está acontecendo, né? A gente vê muito, até quando eu trabalhava nessa empresa de farmoquímica, a gente já sabia de alguns produtos que eles já eram produzidos por biotecnologia, que ele acaba até sendo mais limpo, porque na farmoquímica a gente usava uma quantidade muito grande de produto químico mesmo, assim, né, de acetona, e isso é muito difícil depois da gente extrair, né, mas assim, a gente precisava para poder fazer a purificação ou para poder fazer o processamento ali, mas depois a gente tinha que gastar muito para poder extrair essas coisas e falando assim na parte da saúde, a biotecnologia acaba sendo mais limpa nesse sentido, né, então a gente já vê muita coisa que era da indústria farmacêutica sendo fabricada agora por produtos com base em biotecnologia. E eu acho que a visibilidade que a pandemia trouxe para isso também, né? Porque era uma coisa que era desconhecida de muita gente. Só quem realmente trabalhava na área tinha algum conhecimento disso. Mas hoje todo mundo sabe um pouquinho sobre vacina, né? A gente até acompanha algumas discussões, assim, mas eu acho que, além disso, trouxe um interesse maior das pessoas também, né? Porque era uma coisa que talvez era desconhecido para muitos, e além disso crescer, eu acho que o interesse que as pessoas vão ter agora e da importância, né, que a gente espera que os órgãos tenham agora em relação a esse tipo de coisa, né? Poder incentivar mais a pesquisa para que a gente consiga evoluir aí em vários sentidos. Sim, sim. Até questão de legislação, né? Porque eu acredito que essa parte também
não está preparada ainda, né? A questão de boas práticas de fabricação, a questão de legislação, ela ainda não tem muito esse foco na biotecnologia. Então, como é que você vai cobrar, como é que você vai pedir um processo que seja eficaz e seguro se você nem sabe, se você nem conhece o processo, né? Se você nem sabe o que pedir. Então, é uma atualização geral, desde da legislação do órgão que vai cobrar, então, que vai fiscalizar, até mesmo a indústria que vai produzindo, então, aquele produto biotecnológico. Exatamente, a gente tem uma deficiência em relação à legislação mesmo, nesse sentido, porque é uma coisa que, apesar da gente fazer há muitos anos, ela ainda é nova, né? Então, a gente tem uma legislação muito robusta para a indústria farmacêutica sintética, e a gente tem algumas coisas que elas não são tão específicas assim, sabe, na legislação para produtos biotecnológicos. A gente tem legislação sim para isso, mas é uma coisa que eu acho que está em evolução, assim, né? A gente ainda tem muito que aprender, porque é uma coisa realmente nova. Sim, realmente. E tem muito a caminhar ainda. Exato, com certeza. Débora, você tem mais alguma pergunta? Não, acredito que não é isso. Eu amei a nossa conversa, assim. Foram 2 horas já, né? Eu tô vendo aqui. Mesmo? A gente nem percebe. É mesmo. Sim, foi o mesmo que a gente comentou, né, Débora? Pro nosso último episódio, a gente gravou também, foram 2 horas e a gente, assim, nem reparou que passou. Exato. É um bate-papo gostoso, né? Exato, um bate-papo leve, onde você aprende, você troca experiências, então é muito gostoso. Uhum. E são conversas assim, igual eu comentei no início do episódio, que a gente está sempre querendo trazer. Por isso que a gente criou o COEC 2022, agora que a gente vai lançar em abril, com o tema o engenheiro químico fora da zona de conforto. Então, a gente conversa, vai trazer assim, palestra, mini curso, vai ter também um episódio de podcast parecido com o nosso de agora, mesa redonda também, que vai seguir quase o mesmo formato, mas aí a gente vai ter perguntas do pessoal, né, do público. Então, o pessoal vai ter essa oportunidade de conversar com um convidado ou com um convidado que também vai poder trocar a experiência dessa forma. Então, vai ser bem interessante e a gente vai buscar focar justamente nisso, sabe? Em áreas que a gente não tem tanto contato dentro da graduação. Como a indústria farmacêutica a gente tem, mas algo relacionado a projetos dentro do Instituto Butantan, por exemplo, já é diferente. Então, a gente vai tentar trazer engenheiras químicas de setores diferentes. Que legal. Igual eu comentei, a mesa redonda. A gente vai ter uma mesa redonda com engenheiras químicas e estudantes de engenharia que estão presentes nas redes sociais. Então, são influenciadoras, sabe? Dão dicas. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, é uma coisa diferente, sabe? Que a gente com certeza não vê em qualquer lugar. Não vê mesmo. Quero participar, que eu quero pegar dicas disso também. Eu tô super empolgada para isso também. Então, assim, eu acredito que vai ser tão agregador quanto foi esse episódio pra gente, porque, como eu falei, são informações que são difíceis da gente encontrar, né? Com certeza. Sim. Não, e é muito legal, porque, assim, apesar da gente saber que a gente fez um curso ou tá fazendo um curso que ele tem um leque muito grande, às vezes a gente não imagina o quão grande ele é, né? Exato. Isso é muito legal, muito bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês. Muito legal. Obrigada. É exatamente isso que a Letícia falou, a Letícia e a Isabela. A gente não tem noção, então, da engenharia química. Então, até realmente esse bate-papo, quando é que a gente imaginou que o engenheiro químico podia trabalhar numa indústria de biotecnologia? Sim. A gente não imagina isso, porque a gente não tem esse conhecimento, né? Então, é exatamente esse o nosso objetivo aqui. É mostrar para quem está nos escutando que a engenharia química realmente é muito ampla e que você pode atuar em diversas áreas e não tem fronteiras assim para a engenharia química. É isso mesmo, é isso mesmo.
Uhum. E assim, Isabela, para a gente poder encerrar, você tem alguma mensagem que você quer passar para o público? Você tem algum conselho, alguma dica, alguma coisa assim que você gostaria de deixar aqui para eles? Olha, eu já falei alguns, né? Mas vamos lá. Eu acho que até eu falei um pouquinho disso também da última vez que a gente conversou, mas eu acho que é exatamente não ter medo de achar a área em que a gente realmente se encaixa, né? Às vezes não é tão simples assim, mas acho que está muito dentro disso que a gente comentou agora. A gente tem diversas oportunidades dentro do curso que a gente fez para poder trabalhar, e eu acho que é muito importante porque a gente se sente bem quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, de não desistir realmente de procurar aquilo onde você se sente bem, onde você se encaixa, que você sabe que você vai conseguir dar o seu melhor, né? E vai estar feliz com isso. Ai, que lindo. Gostei muito da nossa conversa. Gente, Eu também. assim, tá de noite já, né? Que a gente tá gravando esse podcast à noite, então eu nem sei se eu vou conseguir, vou demorar para dormir hoje. Porque eu fico super animada. E a gente gravaria bem mais, né? Com certeza, com certeza. Sim. Bom, pessoal, então eu acredito que a gente já pode encerrar nossa conversa por hoje. Quem sabe um próximo episódio aí, né? Um próximo evento. A Isabela está acompanhando a gente desde o ano passado, fazendo parcerias em evento e agora em podcast. Então, assim, com certeza vão vir outras parcerias lá pela frente, outras propostas. E, Isabela, eu gostaria muito de agradecer você por estar aqui hoje. É uma honra poder conversar contigo, poder trocar ideias e experiências. Isso é muito importante para a gente. Então, muito obrigada, tá, por ter disponibilidade, por dar essa atenção para a gente. É, assim, muito agregador. Com certeza. Ai, que bacana, assim, eu que agradeço a oportunidade, porque às vezes a gente nem imagina, né, que aquilo que a gente faz pode ser importante a gente compartilhar isso com outras pessoas, né, então, assim, eu de verdade agradeço muito a oportunidade. A primeira vez que a Letícia falou comigo, eu falei, nossa, mas o que ela viu em mim, né, por que ela quer conversar, né, mas foi uma experiência muito legal da outra vez, e aí quando ela me chamou para fazer o podcast, eu falei, não, vamos lá, eu acho que vai ser bacana, foi muito gostoso, e eu só tenho que realmente agradecer, e contem comigo quando vocês precisarem. Nós que agradecemos. Pode ter certeza que foi inspiradora essa nossa conversa. Ai, que bom, que legal, fico feliz por isso. Bom, então vamos finalizar, meninas. Até mais. Até mais, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.